Capítulo 19. Sydney. Corro pela rua sob o cair da noite e me escondo entre carros estacionados ao ver um sedã preto com vidros escuros diminuir a velocidade e depois continuar o percurso. Será que era Drew? O que aconteceria se eu acabasse no banco de trás do carro dele novamente? Duvido que me deixaria sair dessa vez, e uma chave entre os dois dedos não me salvaria. Toby late em algum lugar atrás de mim. Nos dois lados da minha casa, da casa da minha mãe, os prédios Brownstone estão ocupados por estranhos que já não são mais apenas novos vizinhos, mas muito provavelmente pessoas que querem me fazer mal. Uma sirene soa a alguns quarteirões dali e eu me encolho. Ouço o ronco de algum tipo de motor acima da minha cabeça e imagino se eles têm drones para nos observar. Todas as coisas parecem servir para me machucar. Cada maldita coisa. Há risadas vindas da janela da casa de Josie e Terry, e essa é a gota d'água para mim. Voltei para o Brooklyn por me sentir protegida em casa, e esses canalhas conseguiram roubar de mim até o conforto do lar. Roubaram a dignidade da minha mãe, e a lealdade da minha melhor amiga e a minha comunidade. Talvez eu nunca recupere essas coisas. E eles acham que vão se safar porque ninguém se importa. Eles não levam em conta a minha dor, nossa ideia de se importar. Eles vão aprender hoje. Subo correndo as escadas de casa, a chave escapando da fechadura 2 vezes antes que eu finalmente consiga abrir. Quando entro, fecho e tranco a porta. Fico parada por um momento e respiro fundo várias vezes, preenchendo meu nariz com o aroma familiar de flores, lustramóveis e poeira que sempre me fez sentir em casa. Embora isso seja o oposto do que eu faria normalmente, calço as botas de jardinagem que nunca uso dentro de casa. Não sei o que está acontecendo e não dá para atacar alguém a chutes usando chinelos. Subo correndo até o apartamento da mamãe, e quando abro a porta, sou atingida pelo ar quente, rançoso e sufocante de um andar sem ar-condicionado. O suor pinga pelas minhas sobrancelhas enquanto fecho a porta e tranco as diversas fechaduras. A bolsa de academia está no meu ombro e vasculho o apartamento com os olhos. Então, uma vibração repentina me faz dar um pulo antes de perceber que é o meu celular. Maldito Theo. Com a mandíbula cerrada, vou diretamente até o quarto da mamãe, o único cômodo da casa ao qual não vou desde aquela noite. O quarto é simples, pintado em azul claro, com móveis de madeira escura e uma penteadeira pouquíssimo usada, daquelas com lâmpadas ao redor do espelho. Quando criança, eu me sentia muito glamurosa ao me sentar diante dele, avaliando todas as características que eram tão parecidas com as da mulher que eu achava a mais linda do mundo e roubava um pouquinho do batom e do blush dela. O quarto está escuro, embora as cortinas não estejam fechadas. De alguma forma já é noite, como se o tempo tivesse parado de fazer sentido junto com todas as outras coisas que eu conhecia. A janela do quarto fica num parapeito falso, a minha torre de castelo, de onde posso vigiar quem vier me atacar. O mesmo lugar de onde eu, antigamente, observava meus amigos fingindo lutar para ver quem me salvaria. Ninguém está lutando por isso agora. Fico parada no batente da porta, olhando para a cama da mamãe. Meu maxilar tão tensionado que parece que meus dentes vão quebrar a qualquer momento. A cama está vazia, apenas com a capa do colchão, porque usamos o lençol favorito da mamãe para enrolá-la. Dria tinha me ajudado. Tinha me dado a dica dos advogados. Prometeu me ajudar a lutar para manter a casa. Ela disse que não sabia porque mamãe tinha concordado em assinar aquele contrato, desistindo da casa, e mamãe nunca tinha falado sobre qualquer pressão de Dria. Mas a pressão nem sempre é explícita. Dria tinha nos traído, fora paga, fingira se importar, e então me deixou para lutar contra isso sozinha. Será que ela tinha fingido ser minha amiga todo esse tempo? Será que me odiava durante todos esses anos em que eu a considerava uma irmã? Será que tinha contado a eles onde estava o corpo e por isso mamãe tinha sumido? Espere aí. Foi Theo quem disse que o corpo não estava lá. Isso pode ser mentira também. Tudo pode ser mentira. Destravo a mandíbula e respiro fundo. Não há tempo para memórias nem perguntas. Estou no quarto da mamãe por um motivo. Vou até o closet, pego uma das conhecidas latinhas de biscoito azuis e meu celular continua vibrando insistentemente dentro da bolsa de academia perto da janela. Não,
Essa lata é muito leve. Devem ser os materiais de costura. Coloco de volta na prateleira. Mamãe não tolerava que eu mexesse nas coisas dela, e aprendi desde criança a colocar tudo de volta exatamente onde estava. Encontro o que procurava na quarta latinha de biscoito que pego. A mais pesada, com coisas rolando lá dentro como se fossem pérolas. Ponho a lata em cima da cama, o suor escorrendo pelas minhas têmporas e formando uma piscininha sob os peitos. Tenho alguma dificuldade com a tampa enferrujada, mas acabo conseguindo abrir. A tampa sai e lá está, o pequeno revólver prateado da mamãe. Não é mais brilhante como eu me lembrava, e é tão velho que as pessoas fariam piada se eu postasse uma foto em alguma rede social. Mas não estou resgatando isso para ganhar curtidas na internet. Meu avô lhe dera a arma quando ela veio para o norte, mas ela sabia usá-la desde que aprendeu a andar. Foi o que me disse, pelo menos. Seus pais lhe ensinaram a caçar e a proteger a si mesma quando os garotos brancos da cidade ficavam entediados e vinham espalhar o terror na vizinhança, ou caso os garotos negros com quem ela crescera de repente não compreendessem a palavra não. Seguro a arma e seu peso é um conforto familiar, que me dá firmeza em meio a turbilhão de pensamentos e medos. Mamãe me ensinou a usá-la bem cedo, e depois me ensinou a nunca tocar nela, a não ser que houvesse uma emergência. Acho que ela concordaria que esse é o momento, levando em consideração o que sei sobre a definição de emergência. Fitzroy nos contou a história da mamãe colocando um cara para correr com sua arma durante o blackout. Ele provavelmente não sabia que ela pôs meu pai para correr do mesmo jeito. Eu só descobri a verdade já no fim da vida dela. Estávamos assistindo a Os Bons Companheiros na cama dela, e durante a cena em que Karen enfia uma arma na boca de Henry, enquanto ele dorme, depois de descobrir que ele a traiu, mamãe riu tanto que perdeu o fôlego. Eu a obriguei a tomar uns goles de água e perguntei o que era tão engraçado. Apenas memórias. Foi assim que seu pai acordou depois da primeira e última vez que me bateu, disse ela, o olhar tranquilo e disperso em um leve sorriso no rosto. Eu devia ter explicado para você antes como tratar um homem que quer te diminuir e esmagar. Ela olhou em meus olhos a expressão afetuosa, mais dura. Coloquei a arma na boca do seu pai e o obriguei a se desculpar. E então eu disse, se algum dia me bater de novo, é melhor me matar, porque da próxima vez eu puxo o gatilho. Ele foi embora pouco depois, antes de saber sobre você. Pego as balas na caixa com os dedos desajeitados e carrego a arma, pensando em todos que acham que podem machucar os outros sem qualquer consequência. Na maioria das vezes estão certos. Vivem vidas longas e bem-sucedidas usando o pescoço alheio como degrau. Ainda não tenho exatamente um plano, mas esta não será uma dessas vezes se eu puder evitar. Não vou deixar a Verentech, Josie, Terry, a mocinha do rabo de cavalo ou qualquer outra pessoa continuar tirando o que é meu. Alguma coisa cintila pela janela enquanto fecho o cilindro da arma com o punho. Terry está na janela do outro lado da rua, os olhos arregalados, acenando ao lado de um espelho com uma lanterna apontada para o objeto, uma espécie de truque de escoteiro para chamar minha atenção. Levanto o dedo médio para ele com raiva, e ainda pressiono o dedo no vidro para dar a dimensão do meu ódio por aquela traição. Esperava que já tivesse parado de fingir, mas ele parece apavorado e seu rosto está vermelho enquanto agita o espelho e pega o celular, acenando com o outro braço e apontando para mim, acenando e depois apontando para o celular. Estou vendo daqui sua expressão de confusão e testa franzida. Balanço a cabeça irada por ele ter a cara de pau de aparecer realmente preocupado, mas não tiro os olhos dele enquanto ponho o saquinho com as balas no bolso. Ele bate no vidro da janela e, como está aberta, ouço quando ele grita alguma coisa. Por favor! E, porque não sou filha da minha mãe, apenas sua prole mais enfraquecida, eu vacilo. Uma dúvida, é só o que basta. Pego o celular enquanto ele vibra de novo. Sidney. Que porra! Ele se controla e, pela janela, eu o vejo colocando a mão na cintura de um jeito quase cômico. Você precisa sair agora. Ele está no primeiro andar. Consegue sair pela escada de incêndio? Ele está na sua casa. O pânico dele me arrebata pelo telefone, tão real, ou talvez como a ligação que enganou minha mãe, seja só uma torrente de palavras para me emboscar. Theo sabe como fazer isso. Falar e falar até eu me sentir segura. Quem é ele? Por que eu deveria acreditar em você depois da sua conversinha com a Kim?
Vi você trocando mensagens com ela enquanto estava na cozinha. Eu li as mensagens. Fico olhando para ele, esperando algum sinal de que a farsa acabou, mas sua expressão exasperada não muda. Eu lembrei onde tinha ouvido o nome Verentech pela primeira vez e estava pesquisando uma coisa. Que mensagens? Aquelas que pipocaram no iPad que estava na sala, amorzinho, do lado do ar-condicionado da Dria, aquele que sumiu do quarto dela. Aquele é o iPad da Kim e o ar-condicionado novo dela. Ele balança a cabeça. E amorzinho nunca esteve no meu vocabulário. O máximo que eu conheço é Howdy Doody. Quero tanto acreditar nele que chega a doer. A possibilidade de todas as pessoas terem me traído é demais para conseguir lidar. Theo se abaixa de repente e desaparece, e então o topo de sua cabeça, dos olhos para cima, surge outra vez. Ele está no segundo andar agora, no apartamento de Dria, o falso funcionário da companhia de eletricidade. Ele estava no caminhão de mudança e eu o vi entrar na sua casa. Por favor. A voz dele falha. Sei que estamos nessa situação insana e nada faz sentido, mas eu não estava falando com a Kim. Não tenho ideia do que ela tem a ver com tudo isso. Eu gosto de você e não queria te machucar. A única coisa que fiz foi... O quê? O que você fez? Eu tenho roubado de pessoas ricas nos bairros vizinhos, diz ele de repente. Não como Robin Hood. O dinheiro era para mim mesmo. O aumento dos arrombamentos de carros e assaltos a casas sobre os quais as pessoas vinham falando são culpa minha. E um dos caras para quem eu vendia as coisas me perguntou se eu tinha alguma dica imobiliária, e eu disse a ele que tinha um terreno vazio. O quê? Aperto a arma com força. Ele perguntou se eu sabia de lugares baratos à venda na vizinhança. Queria dar uma olhada porque tinha ouvido falar do acordo da Verentech. Eu disse a ele que havia um terreno vazio sendo usado como jardim, porque imaginei que ele faria uma oferta como uma pessoa normal. Não sei se ele teve alguma coisa a ver com isso tudo. Juro, eu juro, Cid. Seu olhar se encontra com o meu, e então ele se levanta e sai do quarto. Ouço seus passos e a respiração ofegante pelo telefone. Ele está indo para o terceiro andar. Se esconde em algum lugar agora. Agora, Sidney, estou indo ajudar você. Ele desliga. Ainda não sei se posso confiar nele, mas concluo que é melhor me esconder. Estou me sentindo bem vingativa, mas não vou ignorar o aviso de Theo e morrer só para fazer birra com ele. Fecho a porta do quarto da mamãe e tranco. O funcionário falso da companhia de eletricidade era grande. Deve ter alguma ferramenta para quebrar as trancas das portas dos apartamentos. Talvez até tenha a chave. O que ele não tem, o que nenhum desses filhos da puta que querem roubar a gente tem, é o conhecimento de alguém que cresceu aqui. Alguém que não vê essas casas apenas como um lugar para exibir aos amigos ou postar fotos no Bon Town. Ouço um barulho alto de rachadura e madeira quebrada na sala. A porta do apartamento, o que confirma que Theo pelo menos estava dizendo alguma verdade, alguém está tentando me pegar. Deslizo para dentro do closet, fecho a porta e tranco com a chave que fica por dentro. Essa fechadura não tem nada de especial e foi instalada para manter crianças e visitas enxeridas longe das coisas da mamãe quando trancada por fora. Trancar por dentro era um bônus para um caso de emergência, o quarto do pânico da mulher pobre. Enfio a arma na cintura da calça e faço a única coisa que já me rendeu uma coça na vida. Não porque fosse algo errado, mas porque deixei minha mãe apavorada ao desaparecer por horas. Vou passando por entre os vestidos e calças da mamãe, ainda arrumados nos cabides e com o cheiro dela, e destravo a porta na parede do fundo do closet. Ela leva à escadaria dos criados, uma característica de vários dos edifícios brownstone. Pelo menos uma vez, os exageros dos brancos ricos que viveram aqui no passado vão servir para alguma coisa. Obrigada, Frederick Langston. Dou um passo na direção da escuridão e fecho a porta secreta atrás de mim. O ar está surpreendentemente fresco, e o que parece uma brisa, por mais estranho que seja, explode na minha direção, embora nossos degraus não levem a um porão, como na maioria das casas. Depois da onda inicial de medo do que pode ter ali à espreita, acendo a lanterna do celular e começo a descer. Tento andar em silêncio. Aquelas escadas têm pelo menos 100 anos, e a última manutenção foi quando o Sr. Perkins fez um monte de reparos na vez em que fiquei presa aqui. 25 anos atrás, talvez?
Depois que os primeiros degraus não quebram sob o peso do meu corpo e uma horda de ratos não vem em minha direção, ganho um pouco de confiança. Acelero, a escuridão tomando a parte de baixo da escada e também acima de mim, onde a luz fraca do celular não alcança. Uma teia de aranha se enrola em meu braço e sinto um arrepio. Mas, quando ouço o barulho da invasão lá em cima, no quarto, não dou mais a mínima para a maldita teia ou para a escada decrépita. Estou correndo agora. Mais um pequeno lance de escadas e estarei no armário de casacos do primeiro andar e fora dessa... A sola da minha bota pisa em algo que não é mole, mas também não é duro nem plano como um degrau. Olho para baixo para o brilho que vem de um celular que de repente acende sobre meu sapato e para a conhecida mão negra que segura firme o telefone. Tudo o que consigo ver é essa mão, a tela de LED brilhando contra o acrílico roxo em suas unhas. A tela, agora quebrada, mostra dezenas de ligações e mensagens, a maioria delas minha. A indicação da bateria está tão fininha que nem dá para ver, mas está escrito 1%. Dria? Sussurro, e embora eu tenha decidido que não ia chorar nem entrar em pânico, isso foi antes desse horror que me aguardava na curva da escadaria. Meu rosto queima e as lágrimas descem. Porra, Dria, por quê? Não consigo olhar para o rosto dela ainda, e mesmo que parte de mim saiba que preciso passar por ela para não morrer, eu me sento no degrau e puxo o telefone da mão dela, fazendo força porque ela parece não querer soltar. Brincávamos assim às vezes. Eu puxava o celular para tentar ver a mensagem que ela tinha acabado de receber. Mas isso não é brincadeira. É rigidez cadavérica. Entro com a senha dela e nossa conversa abre na tela. Finalmente vejo a última coisa que ela estivera digitando. A mensagem não enviada que tem me assombrado há dias. Te amo, me desculpa. O telefone desliga e fico sentada ali, sem me mexer e sem respirar, enquanto a escuridão cai sobre nós duas. Capítulo 20. Theo. Atravesso a rua correndo com uma faca de cerâmica da Crate e Barrel em uma das mãos e um pé de cabra ridiculamente pequeno no bolso de trás. De repente, a enorme quantidade de ferramentas de Kim sumiu e não está mais tudo espalhado pela casa, me fazendo tropeçar. Talvez ela tenha achado que eu poderia vendê-las ou, pensando de forma mais perversa, talvez não quisesse deixar algo com que eu pudesse me defender. Kim, a mulher com quem achei que poderia construir um futuro. Kim, que mandou alguma mensagem que fez Sidney fugir correndo, apavorada. Kim, cujo pai é acionista da Verentech Pharma e advogado da BVT Realty. De acordo com a pesquisa que fiz enquanto esperava a água ferver e Sidney surtava e fugia. O iPad está na outra mão, mas não li as mensagens porque preciso ir enfrentar um homem que provavelmente é um assassino treinado, usando uma faca de cozinha como arma. Aprendi que não poder chamar a polícia quando você precisa de ajuda é de fato muito ruim. Vou decidido até a casa, consciente de que estou sendo observada através das janelas que eu mesmo costumava espionar e pelas câmeras que de repente foram instaladas em diversas das casas. Vejo a silhueta de alguém se formar contra a luz quente de uma luminária no apartamento de Melissa. As cortinas tremulam na sala de estar de Josie e Terry e Toby late. Quando chego ao último degrau da casa de Sidney, empurro a porta. A madeira está lascada ao redor da fechadura, como se alguém tivesse arrombado com um pé de cabra muito maior do que o meu. Dou uma olhada no corredor escuro, mas não consigo ver muita coisa porque já anoiteceu e o lugar está cheio de sombras. Meus olhos começam a se ajustar, e é assim que vejo uma porta se abrir na parede. É assim que vejo uma sombra mais escura sair dali. Sidney. O iPad apita de repente, a tela acende e me ilumina, e instintivamente viro a cabeça para ler a mensagem que chegou. Sidney se vira para mim enquanto leio as mensagens, e a última é: já se livrou da piranha? Uma resposta anterior de quem quer que seja e que Sidney achou que era eu. Mostra o emoji de uma faca apontada para uma mulher negra. Estou segurando uma faca. Sidney é uma mulher negra. Correção. Sidney é uma mulher negra armada. Isso parece ruim, digo, levantando as mãos com a faca e o iPad enquanto ela aponta a arma para mim. Devia ter lido isso antes de vir. Eu teria trazido uma pá em vez de uma faca. A expressão do seu olhar é vazia, mas seu corpo inteiro treme. Largue. Põe a faca no chão.
Está bem, vamos sair daqui. Digo, você tem a arma, você tem o poder. Vamos resolver isso quando estivermos lá fora. As lágrimas escorrem de seus olhos e sua expressão desmorona. Depois suaviza. E então ela luta para manter a compostura. Você sabia sobre Dri esse tempo todo? Ela suspira e vira a arma de um lado para o outro, mas com o cano sempre apontado para mim. Enquanto eu checava o celular o tempo inteiro preocupada, enquanto eu estava com raiva dela por ter aceitado aquele dinheiro, sabia que ela tinha morrido como um rato dentro do armário? A voz dela falha e se torna um choro ferido. E eu compreendo que algo aterrorizante aconteceu nesses poucos minutos desde que desligamos o telefone. Outra sombra se movimenta pela parede perto do alto da escada. Alguém está andando devagar pelo segundo andar. Precisamos sair daqui, pressiono. Lembra? O cara que... Você sabia? Seus olhos estão insanos, e acho que ela nem se lembra de que alguém está tentando matá-la, ou se lembra, parou de se importar. Eu não sabia, digo gentilmente. Sinto muito, mas... Jogo o iPad com força quando a sombra ganha uma forma sólida e musculosa no alto da escada. Sei que não vai machucar muito quando acerta o cara, mas pelo menos faz com que ele se desequilibre. E uma bala acerta a parede bem ao lado da cabeça de Sidney. Ele tem uma arma, com silenciador. Filho da puta, resmunga ela, e se vira e dá 3 tiros na direção dele. Ela não tem um silenciador, e o barulho é alto no corredor. O intruso se retorce e tenta desviar, mas pelo menos uma bala o acerta, e ele escorrega pelos degraus. Pego a faca e vou ao seu encontro. Ele cai sentado quando chega ao primeiro andar, e pulo sobre ele antes que possa se levantar. Piso em seu peito com força suficiente para esmagar o plexo solar, tirando seu ar. Os músculos dele ficam tensos enquanto tenta puxar alguma coisa. A mão que segura a arma está entre as estacas do corrimão, e de canto de olho vejo Sidney tentando arrancá-la da mão dele. Merda, um movimento errado e ele pode... Não. Ela pisa com força em seu cotovelo e eu o ouço sibilar. Em seguida, há o barulho de algo pesado caindo no chão. Dou um soco no nariz dele e outro no pescoço com uma das mãos, e então enfio a faca na lateral do corpo com a outra. Ela entra com facilidade, sem qualquer resistência quando giro a lâmina, e finalmente entendo por que Kim pagou tão caro por esse negócio. Ele grita e tenta lutar contra mim, mas jogo todo o peso em cima dele, enfiando a faca com uma das mãos e dando socos na cabeça com a outra, repetidamente, até que ele pare de resistir e esteja apagado sob mim. A luz acende e olho por cima do ombro para Sidney. Minha mão esquerda está molhada e manchada de vermelho, e uso a parte de baixo da camiseta preta do cara para limpá-la. O cheiro metálico do sangue preenche minhas narinas como se eu estivesse num açougue, e tento não vomitar. O rosto do homem que tentou matar Sidney está ensanguentado e inchado, mas posso ver que parece um pouco comigo. Alto, corpulento, cabelo castanho claro. Kim tem um tipo. Ele estremece um pouco e se contorce quando pego o celular dele e uso seu polegar para destravar o aparelho. Quando vejo a tela, me levanto e não volto a olhá-lo. Depois de mudar a senha, assim não preciso me preocupar caso trave, pego a arma, vou até Sidney e vejo as mensagens. Eu sabia que o relacionamento tinha acabado, mas ver uma foto de sua ex-namorada nua, entre mensagens ordenando o assassinato da mulher que você... É algo de pirar a cabeça. Já se livrou da piranha? Respondo com um emoji, e depois numa segunda resposta, com um símbolo de morte. E o idiota do meu ex aparece em seguida. Ai. Mando um emoji e um emoji de uma arma, dessa vez seguidos de um símbolo de morte, e então printo a tela da conversa. A mão de Sidney segura meu braço. Era ele o amorzinho? Acho que sim, respondo. Meu coração está acelerado e sinto como se fosse vomitar, mas logo passa. Teoricamente, que está nos Hamptons, mas essa foto não é na casa dos pais dela. Não sei por que ela está envolvida nisso. Não sei o que ela tem a ver com assassinatos profissionais. Cacete! A raiva que senti quando aquele homem atirou em Sidney não está indo embora. Não diminui agora que a adrenalina da briga está cedendo. Ele solta um suspiro ruidoso e minha vontade é andar até lá, chutar sua cabeça, pisar... Não. O que aconteceu com Dria?
Pergunto a Sidney, me lembrando de sua confiança na amiga e do vazio em seus olhos quando saiu por aquela porta. Os olhos de Sidney estão cheios de lágrimas, e com o braço livre, seguro seu ombro e a puxo para perto. Ela aponta para a porta da qual saiu, aparentemente como mágica, no meio do corredor. Mesmo que ela tenha traído a gente, eu nunca ia querer isso. Nunca. Não sei dizer o que fizeram com ela. Acho que tentou escapar pela antiga escadaria dos criados. Não sei porquê, embora eu tivesse... Ela leva a mão à boca e sinto o reflexo do vômito contrair seu corpo. Não posso mais dizer a ela que vai ficar tudo bem. Eu a abraço mais forte, os pensamentos acelerados enquanto tento descobrir como vamos sair dessa. Há pelo menos 2 corpos nessa casa, um pelo qual nós somos responsáveis e o outro pelo qual facilmente podem nos incriminar. A melhor amiga dela está morta. Há um homem sangrando até a morte no chão. Um homem que a minha ex-namorada mandou para assassiná-la. Uma notificação no Wallhood aparece na tela. Entro na conta e vejo que não veio do grupo geral de Gifford Place, mas de uma conversa sob o cabeçalho Grupos Privados. Há 2 grupos, compra e venda e plano de renovação, mas apenas o segundo está destacado. Wallhood Gifford Place, Grupo Privado, Renovação. Kim De Vries. Pai, eu disse que ia cuidar disso. Eles estão mortos, assim como a amiga dela que pegou as cópias. Assim como o cara que passou para ela. Essa ponta solta já foi amarrada. Michael De Vries. Tem certeza? A última coisa de que precisamos é algo assim na imprensa. Vamos cuidar de todas as outras pessoas. Mas ela foi a única que enfiou o nariz onde não era chamada. Certifique-se de que a casa dela, os e-mails, as redes sociais e os amigos próximos sejam removidos também. Kim De Vries. Isso será resolvido. Josie Unnar. Sabem quantas histórias são denunciadas todo dia que deviam fazer as pessoas incendiarem esse país? Dezenas. Algumas poucas pessoas ficam iradas nas redes sociais. De vez em quando, algum pobre idiota vai preso por alguns anos para saciar a plebe. Para ser honesta, se conseguimos fazer a renovação de hoje com poucas complicações, não importa se alguém descobrir. Josie Unnar. Como eu digo para o Aui, nós somos os paus e as pedras, e nós somos as palavras. Ninguém pode nos atingir, principalmente essas mensagens de redes sociais, cuja vida é mais breve que a de um inseto. Vamos terminar logo com isso. Terry Unnar. Sim, nós temos contatos na imprensa, e sempre há uma abordagem mais sensacionalista para cada história. Com o desfile e as festas nesse fim de semana, sem dúvidas haverá tiroteio e violência para desviar a atenção deles. Se não houver, nós faremos acontecer. Kim De Vries. Além disso, o que eles podem fazer? Chamar a polícia? Hahaha. Vamos nos preparar para a reunião de hoje à noite. Depois da renovação, a próxima fase vai andar rápido e precisamos estar com as notas de imprensa, contratos e serviços de contenção preparados. Sidney está lendo por cima do meu ombro, e tenho certeza de que ambos estamos muito abalados para assimilar de verdade tudo o que está acontecendo. O que é essa renovação? Pergunta Sidney. Eles só falam disso. Rolo a tela pela conversa do grupo, mas não vejo nada que faça qualquer sentido. Não consigo achar nada, digo. Clico no outro grupo privado e vejo uma mensagem perguntando se há uma casa disponível com sistema de ar-condicionado central. Parece ser apenas uma página de anúncios imobiliários. Há mensagens no outro grupo privado, mas precisamos sair daqui. Eles vão se dar conta em breve de que esse cara não terminou o serviço. Ela assente e depois continua balançando a cabeça, como se estivesse repassando os pensamentos. Eles vão fazer algo grande essa noite, algo pior do que já vem fazendo. É tudo de que precisamos saber. Dou uma olhada na arma para me reacostumar com a sensação de ter uma em mãos, garantindo de que não haja nenhum truque ali. É uma Glock simples, um modelo antigo com um silenciador acoplado. Sidney checa seu revólver também e carrega o cilindro para substituir as balas que agora estão alojadas na parede do corredor e no corpo do homem caído no chão. Sidney? Sidney? Chama alguém do lado de fora. Vamos embora, digo. Quando saímos pela porta da frente, há algumas pessoas lá fora e mais gente está chegando. As silhuetas iluminadas pela luz da rua,
É claro que estão ali. Essa é uma vizinhança onde as pessoas se importam umas com as outras. E 3 tiros foram ouvidos na casa de Sidney. A senhorita Candace lidera o grupo, as mãos apoiadas na bengala. Sidney, que barulho foi esse? Isso é sangue? O que... Suas palavras são interrompidas quando as luzes da rua e todas as outras luzes do quarteirão se apagam, nos deixando no escuro. Capítulo 21. Sidney. Houve blackouts e apagões na vizinhança desde que eu me mudei de volta. Quando a rede esquenta demais, eles desligam a nossa eletricidade para os bairros ricos poderem ficar de boa. O fato de a companhia de eletricidade se sentir confortável em admitir isso parece sinistro diante de tudo o que está acontecendo. Posso pensar em 1 milhão de possibilidades para ligar essa coincidência a todas as outras coisas bizarras que aconteceram essa semana. Talvez as outras quedas de energia tenham sido condicionamento. A essa altura, já estamos acostumados. Não é para ficarmos preocupados com o fato de que o resto do Brooklyn esteja iluminado à distância, sem saber ou se importar com o que acontece na escuridão de Gifford Place. Essa compreensão, combinada à escuridão e à umidade, está me empurrando para o chão. Meu coração já estava na boca, e agora sinto arrepios apesar do calor, porque a sensação desse blackout é diferente. Dria está morta, nunca mais vai voltar. Renovação. Um homem acabou de tentar me matar na minha própria casa. Remoção. Minha respiração começa a ficar rápida e curta. Sinto uma dor no peito e a crise de ansiedade está pronta para irromper, me paralisando e sufocando. Não. Preciso me controlar. A imagem das últimas palavras de Dria, em texto, aparece na minha cabeça. Eu me forço a afastar aquilo da mente. Se pensar demais, vou morrer. Esse é o ponto principal aqui. Inspiro profundamente e de novo. Respire. Bem, que merda, diz a senhorita Candace, em algum lugar perto de mim. Isso não é bom. Uma mão segura meu braço e, embora eu esteja pronta para atacar qualquer coisa que me toque, a voz baixa de Theo surge quase de imediato. Ele aperta meu braço 2 vezes e depois me dá a mão. Isso me lembra... Uma vez, um dos namorados da minha mãe me levou para uma caçada noturna. Conta. Ele se divertia muito perseguindo criaturas em pânico na escuridão. Isso aqui parece algo assim, só que desta vez eu não sou um dos caçadores. Vamos levar Candace de volta para casa, sugiro. E, um a um, celulares brilham no escuro ao nosso redor, como insetos azuis reluzentes e gigantes voando para lá e para cá. Droga, eu queria assistir ao jogo hoje, mas a internet também caiu. Reclama um homem cuja voz não reconheço, que suspira dramaticamente agitando o celular. Nem dá para usar o celular como roteador. Que merda, cara. Olha, o centro médico está fechado há anos. E lá tem luz? Ele aponta com o telefone para o fim da rua. O amigo, parado ao lado dele, ri. Será que eles têm uma TV com ESPN por lá? A piada dele só contribui para a sensação de irrealidade, porque quando olho para o fim da rua, realmente há luzes no antigo hospital. Eles estão fazendo uma reunião, diz Theo, baixinho, e as luzes vêm do hospital que a Verentech acabou de comprar. Não acho que seja uma coincidência, e juro que vi algo lá outra noite. O que foi aquele barulho que veio da sua casa, Sidney? Pergunta de novo a senhorita Candace, tocando meu outro braço. Fogos de artifício. Acho que você precisa ir ficar com a Paulette, senhorita Candace. Ela deve estar assustada, já que não gosta de... Ah, porra! As divagações de Paulette sobre o blackout de 1977 voltam com tudo. Mais cedo, eu estava dizendo a Theo como essas coisas acontecem em ciclos, as pessoas brancas invadindo as comunidades, seja na terra dos Algonquinos, lá no início, seja mais recentemente na história, em Wicksville. Se eu estiver certa, o que Paulette disse torna essa escuridão ainda mais assustadora. Destruir e reconstruir. Estamos na fase da destruição. Olho para o fim da rua na direção oposta ao hospital e vejo mais telas de celulares brilhando à distância. Não são luzes de celular. É o reflexo longínquo dos celulares daqui em superfícies espelhadas. São os policiais. Grito, estendendo a mão para o último lugar onde vi a voz da senhorita Candace. Depois de agarrar apenas o ar algumas vezes, finalmente seguro seu pulso.
Do outro lado do quarteirão, há uma legião de policiais, eu imagino. Não consigo enxergar muito além das luzes refletidas em seus escudos de plástico e das silhuetas escuras e musculosas. Por um momento, acredito que estão aqui para me pegar, ou pegar Theo, ou o cara sangrando no meu corredor, mas não. Para isso, não seriam necessários tantos policiais nem escudos. Destruir e reconstruir. Caçada noturna. Renovação. Circulando! Grita uma voz em um megafone enquanto a marcha de passos continua pela rua. Circulando! Quem continuar protestando vai ser preso e está se colocando em risco de uso de força letal. Continuar protestando? Repete o homem que fez piada sobre o hospital. Que porra é essa? Ninguém aqui está protestando. Todo mundo, pra dentro, grita Theo, correndo e me puxando junto para a casa da senhorita Candace. Vão para suas casas e não deixem ninguém entrar. Eu não vou para lugar nenhum, rebate outro cara. Não fizemos nada, Há um flash de luz e um apito no lugar onde estão os policiais. E então, um cilindro soltando fumaça é jogado em nossa direção. Ele cai ao lado do homem que estava falando, e num reflexo, ele chuta de volta para o lugar onde está o grupo de policiais. Agressão contra um policial é crime, diz o policial do megafone com uma risada. Eles vêm para cima. É uma corrida curta até a casa de Candace, mas ela é idosa. Ficamos para trás por causa de seus passos, mas um dos caras ao nosso lado a pega no colo sem dizer nada e corre até a entrada da casa dela, seguindo seu caminho sem que possamos agradecer. Sinto um aperto na garganta enquanto ele some na escuridão. Gifford Place sempre foi isso para mim. Alguém ajuda você sem pensar duas vezes e depois segue a vida. É isso que as pessoas por trás dessa renovação estão tentando destruir. A porta de Jen e Jen se abre e elas colocam a cabeça para fora. O que está acontecendo? Pergunta Jen com os olhos arregalados. Volte para dentro e não saia, ordena Theo, ríspido. Jen parece magoada. Eu só quero ajudar. Devemos chamar a polícia? Querida, vá para dentro, sugere a senhorita Candace em seu tom firme, mas amigável, enquanto abre a própria porta. A coisa vai ficar feia e não quero que se machuque, está bem? Jen aparece atrás de Jen, puxa-a para dentro e bate a porta. Candace olha para mim e para Theo. E vocês dois, entrem aqui agora. Precisam me explicar o que está acontecendo. Sua voz é um pouco menos gentil conosco. Precisamos ir até o centro médico, digo, pensando naquelas luzes que não deviam estar acesas. Passo aqui depois para ver como você está. Entre, se esconda, não deixe que eles a encontrem. Candace põe a mão na cintura sem paciência. Garota, pare de história e entre nessa casa agora. Aquela bronca funcionaria para mim em qualquer outro momento, mas Candace não compreende. Ela não sabe que alguns dos nossos amigos estão mortos ou correndo perigo. Penso no rosto de Dria, quando enfim tive coragem de olhar. Ela não parecia serena como uma mãe. Havia espuma seca nas extremidades da boca, e seus olhos encaravam a porta, como se ela estivesse esperando que eu abrisse e a encontrasse. Eu não abri. Quantas vezes eu tinha passado por ela? Eu tinha ouvido arranhões nas paredes. Talvez tivesse sido ela. Talvez... Sidney. Theo grita na minha cara e percebo que estava começando a ceder ao pânico. Vamos! Theo segura meu braço enquanto corremos e me guia pela rua quando outra bomba de gás explode perto de nós. O hospital surge à nossa frente, as luzes brilhantes do primeiro andar iluminando a base do prédio e fazendo com que pareça ainda mais imponente. Aonde estamos indo? Pergunto. Quando vi Cavalli, ele apareceu do nada, mas foi aqui. Se ele conseguiu fugir, então há uma entrada ou uma saída que podemos usar. Fico observando enquanto ele olha de um lado para o outro, o maxilar tenso e a blusa manchada com o sangue do homem que matou por mim. Por que está fazendo isso? Pergunto. Este não é seu bairro. E eu não sou nada para você. Talvez não, responde ele, magoado. Mas você sabe como nós, caras brancos esquisitos, temos complexo de herói. É claro que vou me meter e salvar o dia. Se não for morto, lembro. Estou esperançoso de que possa evitar esse resultado. Eu não quero que ninguém mais morra, mas também espero de verdade que Theo evite esse resultado. Não sei se algum de nós dois vai conseguir.
dados os sons dignos de uma zona de guerra que vem da minha vizinhança. Contornamos a cerca de arame e ele se mexe para tocá-la, então recua. Ou a corrida com a calça jeans criou uma eletricidade estática, ou isso aqui agora está eletrificado. Não estava no outro dia. Merda. Os policiais estão alcançando o nosso lado do quarteirão. Há grupos de pessoas brigando na rua. Pense, Sidney, pense. Lembra que eu contei algumas lendas urbanas de pessoas puxadas para o subterrâneo? Pergunto. Agora que estamos no meio dessa confusão, anos e anos de boatos sobre pessoas sequestradas e arrastadas para esse hospital começam a fazer mais sentido. Quando pesquisei, vi uma breve menção a supostos túneis subterrâneos que levam ao hospital. Conta Tel. Quiseram desmentir, mas o boato dizia que foram construídos durante a guerra, quando o hospital era uma fábrica. Se ainda estiverem em uso... Sempre disseram pra gente que as pessoas toupeira nos pegariam se andássemos sobre as grades do metrô ou sobre as portas de metal nos porões. Olho para a birosca. Vem comigo. Agarro a mão de Theo e corro pela rua até a birosca, mais especificamente até a porta de metal para o porão que fica do lado de fora. E as pessoas viviam dizendo que sentiam tremores vindos do subterrâneo. Eu mesma sentia trepidação no meio da noite. Eu ouvi algo aqui um dia antes de Tony aparecer. Talvez haja um caminho por aqui. Tento abrir a porta, mas ela não sai do lugar. Espera aí, fala Theo, e então tira do bolso algo que parece ser um mini pé de cabra. Ergo as sobrancelhas. Você anda com esse treco por aí? Ele desliza o equipamento entre as duas portas de metal e começa a balançar de um lado para o outro, como se fosse um guerreiro nórdico, até que enfim o mecanismo de tranca da porta estala. Ele faz toda uma cena ao levantar a primeira porta, depois a outra. Fico ali diante da escada que leva até a escuridão, e ele para ao meu lado. O que você estava dizendo? Um policial todo paramentado com equipamento antiprotesto surge de repente na esquina e corre em nossa direção. Só percebo sua presença quando já está em cima da gente. Sem pensar, tiro o Theo do caminho e dou alguns passos para trás. O policial vem em disparada até onde estávamos e pisa bem onde deveriam estar as portas de metal. Seus braços balançam descontroladamente enquanto ele tenta se firmar, tão próximo de mim que sinto a brisa criada por sua agitação. Sinto o cheiro do perfume barato misturado com suor. Embora tudo aconteça muito rápido, meu reflexo é de que posso segurá-lo, ajudá-lo a se equilibrar, mas não faço isso. Ele cai para frente e seu queixo atinge o metal da porta antes de suas mãos. Seu pescoço quebra com um som rápido e repugnante. Fico parada ali em choque por um segundo. Depois, comprimo os lábios. Anos e anos assistindo a comédias exageradas me treinaram para rir diante do pastelão absurdo que é aquela situação. Os braços balançando, o choque em seu rosto pelo erro. Um som histérico escapa dos meus lábios antes que eu possa cobrir a boca com as mãos. Lágrimas quentes rolam os meus olhos e formam filetes onde minha palma encontra as bochechas. Essa porra é real. Real de verdade. Não me sinto mal por esse filho da puta. E sei que ele estaria rindo se tivesse acontecido comigo. Mas isso é real. E não há nada de engraçado. O rosto agonizante e congelado de Dria retorna à minha mente e me forço a parar de pensar naquilo. Uma luz ilumina os degraus que conduzem à escuridão do porão. Theo passou por mim com um telefone. Precisamos garantir que o policial esteja morto, e não lá embaixo nos esperando com a arma engatilhada. A luz revela que a cabeça do cara está virada ao contrário, lá no fundo dos degraus de cimento. Algo se move perto de sua cintura, e por um segundo penso que ele ainda está tentando pegar a arma. Mas é Frito, que aparentemente escapou da reforma de Tony. Ela se senta na bunda do policial e mia em nossa direção. Dou uma checada no revólver. Ainda está enfiado entre o elástico da minha calça e minha barriga. Eu o pego e o calor do metal é reconfortante. Mamãe tinha segurado aquela arma em suas mãos. A tinha conservado. É parte dela, assim como a casa e o jardim. Como Gifford Place, como eu. Theo ainda está com a arma que pegou do sujeito morto lá no corredor da minha casa. Meu bairro está sitiado. Há uma boa chance de nenhum de nós dois sair vivo dessa situação, a julgar pela quantidade de dinheiro e poder que está em jogo. Eu me forço a começar a descer os degraus na direção da escuridão do porão, porque não há como voltar atrás. Vamos. Capítulo 22. Theo.
Observo Sidney desaparecer para dentro do porão, mas não me mexo. O que estou fazendo? Meus olhos ardem quando a nuvem de gás lacrimogêneo me atinge com a brisa. Lanternas piscam loucamente na escuridão, revelando cacetetes levantados batendo em pessoas inocentes. Eu já me envolvi em coisas bizarras, mas isso aqui está um pouco além. Descer para aquele porão, onde há um policial morto, é uma decisão bem diferente de correr até a casa de Sidney quando vi que havia um homem a perseguindo. Essa conspiração pode muito bem ser verdadeira, mas, como Sidney acabou de falar, este não é o meu bairro. Eu já dei entrada no aluguel de um quartinho ruim em outro lugar. Poderia largar a arma e ir embora. Eu ficaria seguro. Qualquer um dos policiais passando pela rua presumiria que estou ao lado deles. E se eu for embora e fingir que isso nunca aconteceu, estarei mesmo do lado deles. Desço atrás de Sidney até o porão. Feche a porta quando entrar, diz ela enquanto desço as escadas. Não queremos que um de nós caia aqui como esse babaca. Faço uma pausa ao ouvir as palavras dela. Depois concordo com a cabeça e puxo as portas de metal. A tranca está quebrada, mas, com sorte, ninguém vai nos seguir. A lanterna do celular de Sidney ainda está acesa, e com aquela luz fraca, ela faz uma busca pelo corpo. Quando chego ao primeiro degrau, ela me olha com um sorriso feroz, os dentes trincados e os olhos arregalados. Tenho certeza de que se eu colocasse a mão em seu pescoço, sua pulsação estaria loucamente acelerada. Já vi aquela expressão antes, e é bem provável que eu mesmo já tenha exibido aquele olhar depois de conseguir me safar de algo que poderia ter me matado. Ela me entrega uma arma de choque e pega a pistola do policial para si. Dou uma risada quando vejo a Glock compacta. Levanto a pistola que peguei no assassino no seu apartamento para comparar. É um conjunto, item padrão da polícia. É claro que aquele cara era policial, é claro. Isso tudo é tão... Ela respira fundo, pega a lanterna do cinto do policial e fica de pé. Uma luz mais brilhante e nítida de repente preenche o restante do porão. E graças a Deus, não há nada mais lá além de caixas de papelão e comida de gato. Não devia haver um estoque aqui? Pergunta Sidney. Ela examina o espaço, iluminando cada canto. Sua movimentação derruba uma caixa de ração de gato e o conteúdo cai no chão, para a alegria de Frito. Sidney vasculha as paredes de cimento com a luz e procuramos por alguns minutos. Nenhum de nós comenta o barulho abafado dos gritos do lado de fora e, a certa altura, o tiro que faz os dois pularem. Talvez eu tivesse errada, diz ela, se abaixando para fazer carinho em Frito, que se enrosca em seus pés. Ela fica abaixada, a lanterna sob o braço, apontada para trás. E é aí que eu vejo um fio de sombra na parede cimentada. Vou até lá com o pé de cabra. A ponta reta encaixa perfeitamente na fenda, mas não preciso fazer muito mais do que dar um puxão. A porta se abre com facilidade, para dentro do porão, silenciosamente. Não acredito que tirei sarro de você por carregar isso. Sussurra Sidney enquanto a porta se abre, e então nós dois ficamos tensos. Vento balança meu cabelo quando passo à frente dela com a arma erguida. Um corredor se revela quando a porta se abre completamente, tocando a parede do porão. Não, não é um corredor. Parece que os boatos sobre os túneis eram verdade, afirma Sidney com uma voz quase inaudível. É assustador saber que isso estava sob nós o tempo todo. Não é o túnel inacabado que me veio à cabeça quando os adolescentes falaram sobre pessoas toupeiras na reunião da festa. É um bloco de concreto construído profissionalmente com paredes pintadas de bege e uma faixa no amarelo berrante que percorre a parte de cima. Há tubos de halogênio espalhados com uniformidade pelas paredes, e é surpreendentemente amplo, o teto alto o suficiente para passar um caminhão. Parece Faz parte do hospital, afirma Sidney, avaliando o local com cuidado, virando a cabeça de um lado para o outro. Tem que fazer. Quando examino também, compreendo o que ela quer dizer. Tem a mesma atmosfera antiga, estéril e hostil da maioria dos hospitais públicos. O túnel continua para a esquerda, mas do lado direito há uma série de portas duplas na cor bege, com placas de alumínio na parte de baixo, a cerca de 3 metros de distância. Ela empunha a arma e começa a seguir para a direita. Será que devemos bolar um plano? Pergunto. Tipo o quê? Atirar em todas as pessoas brancas menos você?
Ela olha para mim, depois de volta para as portas duplas. Essa é a única informação que realmente temos. Verdade. Estranho. Acho que vamos ter que improvisar. Nossos passos ecoam no corredor. Fico o tempo inteiro me virando para me certificar de que o barulho não é de alguém nos espionando, mas o corredor está vazio. Não há qualquer movimento, exceto o piscar de uma das lâmpadas de halogênio que precisa ser trocada. Quando chegamos à porta, Sidney pergunta: "Está pronto?" numa voz trêmula de medo. Suas mãos também tremem, e ela rapidamente guarda a Glock atrás da cintura e pega o revólver 22, abrindo a trava de segurança. Suas mãos agora se estabilizam, mas ela muda o centro de equilíbrio de um pé para o outro, provavelmente sentindo a mesma ansiedade que avança devagar sobre o meu corpo. Pronto, digo. Minha respiração acelera quando empurro a porta e Sidney entra na frente. É um anticlímax sermos recebidos por mais portas duplas, e nossa respiração preenche o pequeno espaço enquanto nos preparamos para enfrentar o perigo outra vez. Assim que Sidney dá um passo na direção da porta, alguém abre devagar pelo outro lado, e ouvimos o som de uma conversa tranquila antes de ver quem é. Porra, eles precisam consertar logo essa porta, a outra está emperrada. Enfim, disseram que eu poderia ficar com a casa do Perkins, mas aí deram para aquele idiota do Charlie, diz uma voz familiar, a voz de William Bilford. Tipo, que merda, fiz todo o trabalho burocrático durante meses e eu disse a eles que queria aquelas lareiras. Na casa Jones, vou ter que reformar as lareiras e me livrar de todo aquele cimento do jardim. A ponta de uma maca com rodinhas atravessa a porta para a sala onde estamos, seguida da voz de uma mulher desconhecida. Pelo menos você conseguiu escolher. Eu vou ter que esperar, embora tenha aturado... Uma mulher de cabelos escuros cacheados presos num rabo de cavalo, vestindo camisa e calças, olha para mim e interrompe a frase. Quem é esse? É um dos pesquisadores? Pergunta ela e aperta os olhos tentando me reconhecer. Mudou de ideia? Pergunta William, claramente se divertindo. Só depois que começou a dar merda? Eu disse para você entrar no esquema logo. Senhorita Giannetti? É só quando Sidney fala que eles parecem notar sua presença. A mulher fica alarmada. Senhorita Green? A mulher parece estarrecida. O que está... Pelo visto é por isso que não podia ajudar minha mãe a recuperar a casa. A voz de Sidney é baixa e cruel. Nunca a ouvi com tanta raiva. Não, não é nada disso, pondera a mulher, os olhos se movendo rapidamente de mim para William. Eu tentei muito, mas não havia nada a fazer. É claro que não havia nada a fazer, exclama Sidney e aponta a arma para ela. Diga a verdade, você ajudou a enganar uma idosa doente e lhe tirou a casa a qual ela dedicou a vida. Ela não é tão velha, responde Giannetti. E nada do que fizemos foi ilegal. Você pode tentar encontrar outro advogado, mas a responsabilidade de ler as letras pequenas e considerar todos os detalhes da venda é do proprietário. Como tem coragem de fazer isso com as pessoas? Eu já vi Sidney perder a cabeça, mas nesse momento sua voz está calma. Quero chegar perto, mas essas pessoas a magoaram, e não a mim. E ela está tão fora de si que não presta atenção aos movimentos deles. A mulher não responde, e Sidney insiste. Como vocês fazem esse tipo de coisa e acham que simplesmente podem se safar? Vocês não se importam de prejudicar as pessoas? Não se importam por estar destruindo vidas, tirando mais e mais dos outros quando vocês já têm o suficiente? Giannetti de repente parece entediada, e não mais assustada. Estou cansada dessa gente. Você diz isso agora, mas não foi capaz de ter o mínimo de responsabilidade para aparecer na reunião de quinta. Igualzinha a sua mãe, chorando depois do acontecimento e esperando o tratamento especial. Se sua mãe queria manter a casa, devia ter pagado os impostos e não ter sido tão ignorante a ponto de cair num... As palavras da mulher são interrompidas novamente, mas não pela surpresa ou por uma pergunta. Dessa vez é por uma bala alojada precisamente na área do cérebro que fica atrás do palato. O estampido do tiro reverbera na sala e a mulher tomba sobre a maca, os olhos arregalados. Cacete, Sidney! Grito, pulando para trás, mas ela me ignora, o olhar focado em William. Bill, diz ela virando a arma para ele. Sua voz está alta, como se o barulho ainda reverberasse em seus ouvidos. Tem algo a dizer sobre a minha mãe?
Eu não a conheci, mas tenho certeza de que era uma ótima mulher. Sua expressão é suave apesar dos pedaços do cérebro da colega respingados nele. Ótimo, então pode começar a responder a algumas das minhas muitas perguntas. Sidney olha para Jeanette e depois de volta para William. Para que essa maca? Por que estava falando sobre ter escolhido a casa do Sr. Perkins? Ele dá de ombros e olha para trás. De onde estou, consigo acompanhar sua linha de visão até uma alavanca vermelha para um alarme de emergência na parede, e a pouco mais de um braço de distância dele. Acho que houve algum tipo de mal-entendido, diz William dando um passo para trás. Sidney chega mais perto dele. Se fosse um mal-entendido, você estaria um pouco mais preocupado por eu ter dado um tiro na cabeça da sua colega. Comece a falar. Estou só fazendo o meu trabalho, está bem? Eles me disseram que eu poderia escolher uma das casas da rua se tudo desse certo. Ele estende a mão para trás e eu miro em seu ombro. Pare de se mexer, digo. A mão dele para. E como acha que ia conseguir a casa? Num passe de mágica? Pressiona Sidney. Como pode reivindicar algo que pertence a outra pessoa? Eu não sabia que eles estavam machucando as pessoas. Continua William com lágrimas nos olhos. Eles disseram que estavam pagando aos moradores pelas casas. Então para que a maca? Pergunta Sidney. Ah, isso? Os olhos dele se alternam entre nós dois. Bem... De repente, a maca é empurrada na direção de Sidney. Eu estava observando as mãos dele, não os pés, e ele a chutou na direção dela. A maca a atinge nas coxas e a desequilibra e Sidney tomba na porta. William se inclina para trás, os dedos quase tocando o alarme. Minha arma já está apontada. O elemento surpresa é tudo o que temos, e, se ele avisar as outras pessoas sobre nossa presença, estamos mortos. Dou um tiro silencioso. A reverberação do tiro percorre meu corpo, e William Bilford despenca em cima da maca sobre a amiga. Um jato de sangue saindo de seu peito. Seu peito, não seu braço. Há um buraco onde normalmente fica o coração. Merda. Por que matou ele? Sidney está com os olhos arregalados. Ela limpa freneticamente as bochechas onde o sangue respingou. Eu estava tentando fazê-la explicar o que está acontecendo aqui. Contrai o rosto e respiro fundo pelo nariz. Era para ter sido um tiro no braço, para impedi-lo de puxar o alarme, mas pelo visto minha mira não é tão boa quanto a sua. Eu sou melhor com facadas e socos. Tudo bem, eu matei um, você matou um. Ela olha para os corpos. Beleza, eles estão mortos. Estão mortos. Sidney? Ela se abaixa e começa a empurrar a maca com dificuldade por causa do peso. Não podemos deixá-los aqui caso alguém apareça. E não sabemos se as pessoas que vamos encontrar estão armadas. Podemos usar isso para nossa defesa. Fico ao lado dela e empurramos a maca pela porta. Ela é a advogada que disse que poderia me ajudar a recuperar a casa. Explica ela quando entramos no que parece ser outro corredor, apontando com a cabeça para o corpo da mulher. Ela me enrolou por quase um ano. Agia como se estivesse muito preocupada e revoltada com o caso da minha mãe. Estou começando a me perguntar se todos vocês são tão perversos. Nada que eu diga agora vai tranquilizar você quanto a isso. Respiro fundo e o cheiro de sangue preenche minhas narinas. Espero que a gente consiga sair dessa, porque eu gosto muito de você, e gostaria de passar um tempo com você sem estarmos metidos no meio de uma rede de conspiração. Sei que não deveria estar dizendo isso quando estamos empurrando dois corpos, mas a vida é curta. Nada de errado em dar em cima de alguém no meio de um banho de sangue. Se não for agora, quando? Pergunta ela com ironia, mas não retribui o sentimento. Chegamos a uma curva do corredor e viramos para a direita, manobrando devagar a maca e sua carga aterrorizante. Atravessamos outras portas duplas, automáticas e não estavam totalmente fechadas. O corredor seguinte é um pouco mais escuro. As paredes estão pintadas de um cinza sinistro e muitos dos bocais de luz estão sem lâmpada. Entramos numa ala diferente. A primeira coisa que me atinge é o cheiro. Fezes, suor, odor corporal. Desespero. Há grandes janelas nas paredes do corredor a seguir. Não são de vidro, é um material mais difícil de quebrar. Algo bom para manter as pessoas confinadas. Isso parece uma cela, e não deveria estar no porão de um antigo hospital desativado. Não há qualquer som a não ser a nossa respiração ofegante e o rangido das ondas da maca. O silêncio em volta é aflitivo, sinistro. Quando chegamos perto da primeira janela, a mão de alguém bate forte contra ela.
e Sidney para bruscamente, fazendo-me esbarrar. O corpo de William Bilford desliza para fora da maca e cai no chão com um estrondo pesado. Senhora Payne? Ela salta sobre o corpo no chão e põe a própria mão na janela. Não, 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 isso é demais, isso é... As palavras cessam e ela apenas balança a cabeça, olhando para o cômodo. Quando me aproximo, há uma mulher idosa com cabelo emaranhado e as bochechas murchas pela falta de dentes olhando para Sidney através do acrílico. O branco de seus olhos, na verdade, está amarelo e cheio de lágrimas. Observo aqueles olhos por um longo momento. Eu os reconheço. Ela é... Eu encontrei um álbum de família pouco depois de me mudar. Estava no lixo. Ela está em várias das fotos. Eu havia me perguntado por que alguém jogaria no lixo memórias tão preciosas. Essa mulher não tinha jogado aquilo fora. Quem quer que tenha roubado sua casa cuidou disso. A mulher, não mais aquela garota de olhos brilhantes ou a jovem sorridente das fotos que olhei diversas vezes, bate no acrílico onde está a mão de Sidney, pressionando forte como se pudesse tocar Sidney através dele. Reconheço a expressão no olhar dela. É a mesma com que Cavalli olhou para mim. Desespero, um pedido de ajuda. Ela aponta para os tubos em seus braços, fazendo gestos que não consigo entender. Eles disseram que abririam um centro de pesquisa e fizeram exatamente isso. Conclui Sidney em voz baixa, mas, quando olha para mim, seus olhos estão arregalados e assustados. Essa é Doris Payne, a mulher cuja casa você pegou. Capítulo 23. Sidney. Olho para Theo e sinto um horror tão avassalador que estou a ponto de desmaiar. Doris está enjaulada como um animal. Ela sempre teve tanto orgulho de sua aparência e eles a deixaram aqui assim. No dia do passeio, sua namorada estava olhando para a casa dos Payne. Eu prestei atenção nisso na hora em que bati a porta na cara do Theo, mas só agora me lembrei e me dei conta do que significava. É como Bill disse, eles querem uma casa, eles pegam, não importa se alguém vive lá. Eu não tinha a menor ideia de nada disso. Começo a me perguntar como é possível que ele não soubesse de nada. Por que foi naquele passeio, afinal? Pergunto e meu corpo todo treme. Parece que cada célula quer fugir numa direção diferente. Para Kim poder fazer seu jogo bizarro, Unidunité escolhi você para sequestrar e torturar? Doris olha para Theo, mas não tem qualquer reação diante dele. Nem medo, nem raiva, nem reconhecimento. Seu olhar se volta para mim, disperso, horrível, suplicante. Ela vendia produtos da Avon e me davam as amostras do creme Skin So Soft no verão, quando havia muitos mosquitos. Aquele cheiro suave sempre me fazia lembrar dela, mas agora o cheiro no corredor torna a recordação impossível. Theo não me toca, mas chega mais perto. Que me disse que o pai dela tinha os ingressos para o passeio, e que seria uma boa maneira de dar uma olhada na vizinhança, já que estávamos pensando em comprar o apartamento. Desvio o olhar da janela e de Doris, e vejo uma porta ao lado do pequeno quarto dela, onde há apenas um catre e um balde. A porta tem uma fechadura resistente, protegida por um código eletrônico. Há um formulário na parede ao lado da porta que diz Cobaia 3 e logo embaixo alguém escreveu a palavra inviável à caneta. Tento organizar todos esses dados, dar sentido a tudo isso, mas meu cérebro não consegue lidar com esse horror. Sidney. Ignoro Theo e atravesso o longo corredor, alternando um lado e outro enquanto examino cada quarto e cada formulário. A cobaia 1 é um homem de pele escura, que não conheço, e que está deitado imóvel em seu catre. Inviável. Cobaia 2, a senhorita Wanda. Droga, senhorita Wanda, frágil e curvada, coçando o pescoço. Inviável. Sidney. O sussurro firme de Theo se perde na confusão da minha mente. Cobaias 4 e 5 são desconhecidos, um homem e uma mulher. Talvez a mulher seja o que Amber mencionou, que supostamente foi sequestrada pela grade do metrô. Ou talvez aquela mulher já esteja morta. O número 6 é Abdul. A cela dele é um pouco diferente. Ele está numa maca conectado a máquinas que monitoram seus sinais vitais. Estou correndo agora, o coração palpitando, os rostos conhecidos e desconhecidos se misturando.
Um estranho batendo na própria cabeça. Jamel Jones, que eu vi poucos dias atrás, desacordado e com um dispositivo intravenoso no braço. O corredor parece não ter fim, com seus quartos e seus ocupantes em diferentes estágios. São a prova de som. Eu me dou conta em algum momento, então o choro sufocado que ouço ecoando no corredor é o meu. Cobaia 18. O Sr. Perkins está sentado na beira da maca, olhando para o chão. Parece tão mais magro, se comparado a apenas poucos dias atrás, as rugas em seu rosto como as pregas em um tecido. Bato desesperadamente na janela e ele ergue a cabeça devagar. Ele me encara, nenhum reconhecimento em seus olhos, mas se levanta e caminha na direção do vidro. Seus movimentos são abruptos, a cabeça cai para o lado. E então ele avança na minha direção, os punhos batendo no vidro. Não posso ouvi-lo, mas a boca está escancarada num grito, que lança pingos de saliva na janela. Seus olhos estão cheios de ódio. Eu nunca o vi com tanta raiva. Uma sirene ressoa no corredor, mas fico ali congelada. Mesmo quando um par de braços me segura e me arrasta de volta para o portal, recuando do outro lado da sala, continuo encarando a expressão raivosa do Sr. Perkins. As portas duplas que demarcam essa ala se abrem devagar, com um longo silvo. Um barulho automático e duas mulheres brancas entram no hall, uma de cabelo escuro e outra grisalha. Usam calça jeans e camisetas, mas vestem jalecos brancos por cima. A de cabelo grisalho, com corte curtinho, passa o cartão de identificação para abrir a porta do Sr. Perkins e elas entram. Enquanto isso, os gritos dele preenchem o corredor e eu odeio reconhecer sua voz no meio daquele choro de pura dor. A chave, formula Theo só com os lábios ao passar por mim e me empurra firme na parede, uma ordem para não sair dali. Ele nem precisava fazer isso, já não consigo mesmo me mexer. O horror de tudo aquilo me paralisou, me envolveu de tal maneira que é como se eu, não o corpo sem vida da senhorita Jeanette, estivesse naquela maca. Ele vai na direção do quarto agachado e então espia pelo vidro da porta. Espero que entre atirando, mas ele espera. E espera mais. A fúria começa a tomar conta de mim à medida que ouço os lamentos do Sr. Perkins, mas então eu lembro. Minha mira não é tão boa quanto a sua. Ele está esperando para dar um tiro certeiro. Não quer machucar o Sr. Perkins. Os uivos diminuem e a primeira mulher sai para o corredor, depois a segunda. Antes que a porta se feche, Theo se levanta atrás delas e diz: "Não se mexam." As duas mulheres param, mas a mão da de cabelo escuro vai em direção a algo protuberante no bolso. Aquilo que me impedia de mexer se solta quando reconheço o movimento. Ela vai pegar uma arma. Saio do recuo e atiro. A mulher leva a mão à barriga e cai no chão, gritando de dor, não muito diferente do Sr. Perkins. "Ai, meu Deus, Júlia!" grita a mulher mais velha, e Theo vai até ela, pega seu cartão de identificação e a revista procurando por armas. Revisto a mulher no chão e ela segura minha mão. "Me ajuda", pede ela com lágrimas que caem do rosto em direção ao cabelo. Solto a mão dela e procuro por armas. Estou duvidando de mim mesma agora, imaginando que talvez ela fosse pegar o celular e eu tenha atirado em alguém à toa. Não, é uma arma. Com um silenciador igual a que Theo pegou do cara lá em cima. "Não me deixe morrer aqui. Eu tenho um filho, um marido." Ela segura a barriga e grita de dor. Sinto pena e culpa me invadindo, mas então me lembro a mim mesma que todas essas pessoas presas aqui têm famílias e uma vida também. O que você fez com o Sr. Perkins, Júlia? Com todas essas pessoas? Sr. Perkins? Cobaia 18. Digo com firmeza. Ela tosse e evita olhar nos meus olhos. Meu trabalho. Que é? Ela começa a chorar com sinceridade, agora me encarando. Por favor, me ajude, está doendo muito. Quero chorar também. Eu fiz isso com ela. Será que ela merece? Será que a senhorita Jeanette merecia? Quem sou eu para decidir? E se eu tiver errada? Minha visão começa a borrar e respiro fundo. Vou te ajudar quando você me explicar. Digo, por entre os dentes. Não quero machucar ninguém, só preciso saber o que está acontecendo aqui. Não posso ajudar até que você me explique. Estamos pesquisando a cura para o vício em opiáceos, afirma ela depressa, os olhos brilhando de esperança.
Precisamos de cobaias humanas, e as leis tornam o progresso muito difícil. Há uma clínica de metadona aqui perto, e pegamos algumas pessoas lá. E os outros... Cale a boca, Júlia, ordena a mulher mais velha, e depois grita quando Theo a imobiliza com mais força. Puxo a gola da camiseta de Júlia para chamar sua atenção de volta para mim. Por que assim? Vocês já ganharam a concorrência para o novo centro de pesquisa. Por que fazer as coisas dessa maneira? Novo centro de pesquisa? Novo não, você quer dizer oficial. Suas palavras são lentas, e quando ela sorri, os dentes estão cobertos de sangue. E nós fazemos isso porque podemos. Saio de perto dela segurando a arma, e ela se contorce no chão e grita. Me ajuda, vadia. Vá abrindo as portas, diz Theo atrás de mim, me entregando o cartão-chave. Comece pelo outro lado da sala. Mas... Ele pega a arma dela na minha mão. Vá. Sua voz é firme, mas não maldosa. Corro para o outro lado da sala, deslizando freneticamente o cartão nas fechaduras e abrindo cada porta. A maior parte das pessoas não está em condições de se mexer, mas algumas começam a sair. Pelo menos, não estão mais presas. Não podemos chamar a polícia nem a ambulância. Não podemos confiar em ninguém. Quando as portas se abrem, os gritos e gemidos de todas as pessoas que a Verentech vem usando como cobaias, estranhos, vizinhos e amigos preenchem a sala. Quero tapar os ouvidos. Quero fugir de tudo isso, mas continuo destrancando e abrindo as portas, uma a uma. Quando volto para perto de Theo, há 2 filetes de sangue que conduzem ao quarto vazio do lado do ocupado do Sr. Perkins. Seguimos ou voltamos? Pergunta ele, sério, quando lhe devolvo o cartão. Não podemos voltar. Respondo, embora minha mente esteja desesperada para fazer exatamente isso. Se nós mesmos levarmos essas pessoas, elas podem morrer. Não podemos chamar a polícia. E se perdermos o elemento surpresa, essa gente vai se safar. Preciso terminar essa merda. Theo não diz nada, apenas verifica o pente de balas e depois passa o cartão de identificação diante do sensor, ao lado das portas duplas que conduzem para fora daquela ala. Quando as portas se abrem, eu entro. Capítulo 24. Sidney. Já jogou um daqueles jogos de tiro em que o atirador é você? Pergunta Theo. Aqueles de guerra em que você precisa ir de sala em sala atirando no inimigo para avançar no jogo? Odeio esse tipo de jogo, respondo. Nunca consigo me entender com os malditos controles, sempre surto e acabo eliminada. Uma arma de verdade é... mais fácil e 1 milhão de vezes mais difícil, porque não são pixels numa tela. As pessoas em quem atiramos, as pessoas que matamos, são reais. Ai meu Deus, elas são reais, e de certa forma eu nem consigo mais sentir isso. Não sou uma assassina de sangue frio. Acho que meu cérebro atingiu um estágio tal de sobrecarga que as opções são me enrolar em posição fetal ou seguir em frente. Seguro forte a arma. Meus olhos percorrem um ambiente onde entramos uma espécie de lobby. Procuro por mais pessoas em quem talvez tenhamos que atirar. Vou vender meu PlayStation depois disso, afirma Theo num tom sombrio, enquanto examina o local. O lobby pelo qual estamos passando é pequeno e tem o mesmo esquema de cores amarelo e bege da primeira parte do túnel. Essa parte é um pouco mais bonita do que as que vimos até agora. Em vez de jaulas com cobaias, aqui há escritórios normais do outro lado das portas de vidro. Há plantas em cima das mesas e penduradas no teto. Fotos de crianças e famílias espalhadas em porta-retratos de todas as formas e tamanhos. Poderia ser qualquer local de trabalho, silencioso porque está todo mundo de folga no fim de semana. Não. 2 pessoas, 4 pessoas estavam trabalhando e agora não estão mais. Theo caminha na minha frente, examinando os escritórios. Ele para tão repentinamente diante de um deles que imagino haver alguém lá dentro, mas ele não diz nada nem levanta a arma. Apenas mexe a mandíbula fazendo o pomo de Adão subir e descer. Quando paro ao lado dele, olho para o escritório que pertence a uma das pessoas que já não estão mais trabalhando. Na parede está pendurado um pedaço de tecido roxo estampado que se compra em uma das lojinhas indianas perto de Nostradande. Bem, comprava-se, antes de elas serem fechadas. A sala tem cheiro de lavanda e sândalo, e há cristais de todas as cores e tamanhos nas prateleiras e em praticamente todo lugar.
Frases de autoajuda típicas do Instagram aparecem emolduradas escritas em letra cursiva, como cresça e apareça, apenas respire e gentileza gera gentileza. E na mesa há um porta-retrato de Júlia em seu casamento, sorrindo ao lado de um homem magro, radiante e negro. Ao lado há uma foto dela com os 2 filhos de pele negra mais clara. Meu Deus, diz Theo. Não consigo assimilar isso. Será que o marido sabia qual era o trabalho dela? Como seus filhos vão se sentir quando a mãe não voltar para casa, por minha culpa? Olho para o outro lado e vejo outra frase de autoajuda. O único caminho é seguir em frente. Balanço a cabeça e continuo a varredura nos escritórios. É isso aí. Theo se afasta da janela e segue ao meu lado. Quando olho para ele, seu olhar é inexpressivo. O rosto está pálido. Atravessamos o corredor. O vidro torna fácil verificar que, se há alguém dentro, está escondido sob mesas ou atrás de portas. Junto aos escritórios, há salas de exame, como haveria em qualquer clínica de emergência. Em algum momento, na minha cabeça, eu desassociei essa seção da anterior, mas as pessoas que trabalham aqui provavelmente examinavam as cobaias, ouviam seus lamentos. Eram elas que faziam os testes. Theo para e passa a mão no cabelo agitado. Acha que eles eram os únicos aqui? As pessoas que já encontramos? Tem uma reunião, digo, tentando calcular quanto tempo já se passou desde que pegamos o celular do invasor e olhamos as mensagens do grupo privado. Desde que a polícia começou o cerco à vizinhança. Podem ter se passado minutos ou horas. Talvez todos estejam lá, digo. Melhor continuar então, diz ele, sem muito entusiasmo. Chegamos às próximas portas duplas, sem cruzar com mais ninguém, e usamos o cartão para entrar. Elas conduzem a uma escadaria bem assustadora. Uma gaiola de metal separa esse andar das escadas. A pintura cinza descascada revela a ferrugem por baixo, mas a porta está entreaberta. A escadaria em si é feita de concreto, com uma atmosfera úmida e pouco iluminada, e há alguns tubos de ventilação e canos espalhados. Começamos a subir, na expectativa de encontrar uma porta a cada andar, mas damos de cara com uma parede branca. Theo? Não queria dizer o nome dele, não queria que minha voz estivesse tão ofegante e tomada de pânico, mas a pouca luz e o silêncio começam a me angustiar, como em um pesadelo claustrofóbico. Parte de mim começa a se perguntar se há alguma porta. Talvez devêssemos dar meia volta. Se fizermos isso, a porta de metal da gaiola estará fechada. Isso é uma armadilha? Talvez devêssemos ter voltado. Talvez eu tenha feito a escolha errada, como sempre. A mão grande de Theo empurra minhas costas enquanto subimos, bem em cima do nó de tensão que cresce entre minhas escápulas. Não esqueça que os túneis são subterrâneos, então vai demorar um pouquinho até chegarmos ao primeiro andar. Vai haver uma porta, só precisamos continuar subindo. Concordo com a cabeça. Finalmente chegamos a um andar com uma porta de metal. Um feixe de luz sai pelo espaço debaixo da porta, e a iluminação feita de escritório nunca me deixou tão feliz. Theo passa o cartão de identificação e a fechadura apita e abre. Empurramos a porta e entramos em outra ala, que parece bem diferente dos túneis subterrâneos. Claramente ainda está em obras, mas o centro médico fechou há relativamente pouco tempo. Este andar ainda está bem feio, mas é um feio deste século, com luzes brilhantes incrustadas no teto salpicado de cinza e paredes brancas. Ouve-se um murmúrio de vozes no fim do salão e o cheiro de café preenche o corredor, embora eu ainda não tenha conseguido me livrar do cheiro do primeiro corredor que encontramos, e que seria o último para as pessoas que entram pelo prédio. Estou tremendo por dentro, mas minhas mãos estão firmes e pego a segunda arma. Theo faz que não com a cabeça e se aproxima para cochichar. Isso só funciona nos filmes, Cid. Um ímpeto de frustração toma meu corpo, mas eu o guardo para mim, do mesmo jeito que guardo a arma. Ele está certo, e estou mesmo mais acostumada com a arma da mamãe. Nós nos esgueiramos pelo corredor, na direção do som de um homem falando alto, de um jeito confiante. Não sei quem é, mas conheço o tipo, o cara que espera conseguir o que quer, e que sempre consegue. Ok,
Temos uma visão ao vivo da rua aqui, pelos drones e câmeras de segurança nas campainhas. Diz o homem. Vejam essa confusão. Falei para esses idiotas tomarem cuidado para não destruir as propriedades. Era para isso estar acontecendo no meio da madrugada, não no início da noite. E era para ter sido amanhã, durante a festa do bairro e depois do desfile. Theo põe a mão no meu ombro, se inclina e cochicha novamente. É o pai da Kim. Eu me dou conta de uma coisa. Até agora, nada foi pessoal para ele. Tudo bem. O falso funcionário da companhia de eletricidade estava transando com sua ex-namorada, mas ele não flagrou os dois nem nada. Ele não sabia quem eram os policiais que nos atacaram e mal conhecia os moradores da nossa rua. Agora a coisa vai ficar pessoal. Meus pensamentos começam a acelerar outra vez. Theo está do meu lado, mas Dri estava do meu lado também, não é? Até que o dinheiro fez com que ela me traísse. Theo disse que gosta de mim, mas, se pensar bem, eu fui apenas uma transa para ele esquecer a ex. Ele esteve com a Kim por sei lá quanto tempo, e nós nos conhecemos há apenas uma semana. Eu odeio Marcos e não falo com ele desde o divórcio, mas não tenho certeza de que conseguiria entrar numa sala e apontar uma arma para ele. Qualquer que fosse o motivo, ainda que eu tenha fantasiado muito a respeito. Fico paralisada enquanto Theo se adianta, a arma ao lado do corpo. Espere. Digo, mas aquele sussurro não sai da minha boca, como se eu estivesse de novo em um dos meus pesadelos. Eu posso fugir, posso correr, mas seria capturada na confusão lá fora e não tenho ideia de se alguém acreditaria em mim o suficiente a ponto de voltar ao hospital comigo. Posso ser presa ou morta, ou colocada num daqueles quartos lá embaixo como cobaia, antes de conseguir fazer qualquer coisa. Quero confiar no Theo porque ele veio comigo até aqui, mas não confio. Não confio em ninguém nem em nada, a não ser no fato de que preciso pôr fim ao que está acontecendo aqui. E, se eu fugir agora, isso não vai acontecer. Começo a caminhar também, me preparando para o que quer que surja atrás da porta dessa sala de reunião. O fato de Theo não ter me entregado antes não significa que não o fará agora. A renovação não está acontecendo com a tranquilidade que planejamos, mas, se continuar assim, ao amanhecer já teremos um novo bairro sob nosso controle. Precisávamos ter sido tão agressivos? Pergunta outro cara. Ainda acho que deveríamos ter agido de forma mais sutil, como nos projetos de Williamsburg e Park Slope. Theo está parado ao lado da porta agora, de costas para mim. A jarra está vazia. Resmunga uma pessoa, e alguém faz um som para que se cale. Sutileza não é mais necessária. Esse bairro é nosso. Temos que nos adiantar em relação às outras construtoras que estão tentando entrar. Determina o pai de Kim, a voz firme. Não temos tempo para escrúpulos. Preparar o terreno aos poucos para a renovação já não é uma opção. E com a polícia, a imprensa e o governo ao nosso lado, não há com que nos preocupar. Mesmo com alguma eventual destruição e as propinas, os custos para terminar rapidamente com isso serão ínfimos. A voz de uma mulher interrompe num tom meio dissimulado. Eu a reconheço de quando ameaçou chamar a polícia. Se levar em conta os incentivos que estamos recebendo da cidade, esse projeto vai nos render bilhões de dólares para recuperar essas terras pelas quais poderíamos ter precisado pagar quantidades absurdas de dinheiro. Demos umas de Stuyvesant. Ela ri. Bem, com sorte vamos lidar com as coisas um pouco melhor do que nosso antepassado, rebate o pai dela. Na próxima tela estão os lucros projetados para a futura cura do vício. Metadona tem uma conotação muito negativa, e a próxima crise de drogas a assolar o país precisa ser com um produto mais divertido, moderno. Algo que possa interessar a uma família do interior do país e também a uma família urbana milenial. Nossos times de monitoramento começaram a encontrar algumas histórias que conectam nossa produção de opioides ao dinheiro que recebemos para encontrar a solução, mas nenhuma delas colou ainda. Acrescenta outra voz mais profunda, claramente um puxa-saco pelo tom. Basicamente, elas são recheadas como teoria da conspiração de gente maluca. Várias pessoas riem. Ótimo, vamos plantar algumas outras histórias e também umas mais elaboradas, tipo que estamos criando bebês em tanques ou algo assim. De repente, podemos reviver a história das pessoas toupeiras, sempre faz sucesso.
Falando em parasitas, emenda outra pessoa. Sobre a cura em si, embora tenha sido eficaz em ratos, a maioria das nossas cobaias humanas não se saiu tão bem. Essa aqui era promissora, mas foi comprometida. Estamos tentando comer aqui, reclama outro homem aborrecido. Puxa o Theo pela camiseta, mas ele ignora e entra na sala. A conversa de repente é interrompida. Merda, 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 merda. Era para termos o elemento surpresa, não simplesmente entrar numa sala e ficar olhando para eles. Seguro minha arma e dou uma olhada para dentro com cuidado. Theo está parado lá como um idiota, bloqueando parcialmente minha visão. Depois de tudo o que aconteceu, eu esperava que a sala estivesse cheia de monstros, mas não. Apenas um monte de pessoas normais com ternos amassados, a maioria homens brancos. Mas não todos. Caramba! Reconheço o homem negro que está paralisado com um guardanapo na boca prestes a comer. É um político que trabalha por aqui há anos. Um asiático mais velho vira a cabeça para Theo com as sobrancelhas erguidas. Estão todos sentados ao redor de uma mesa oval, com copos de papel, pratos e pilhas de documentos espalhados. Uma apresentação em PowerPoint está sendo projetada. Poderia ser qualquer reunião, em qualquer empresa, com a diferença de que essa tela mostra uma foto de Cavalli, os olhos inchados e crostas de sangue nas narinas, a saliva verde escorrendo nos cantos da boca até o pescoço. Viro a cabeça, encosto na parede ao lado da porta e tento acalmar meu estômago, meus nervos, minha alma. Eles mataram Cavalli. Idria, querem matar todos nós. Você disse que ele estava morto, Kimberly, diz o pai dela. Não jogue a culpa em mim. Eric me disse que... Ei, corta Theo com firmeza. Chega, é isso, vocês foram pegos. Acabou. O quê? Ah, você achou mesmo que poderia nos impedir? A risada incrédula no tom de voz dela apaga todas as minhas emoções, menos uma, a raiva. Você sempre tentou ser muito inteligente, mas nunca foi nada além de gentalha, diz ela, e seu tom é muito parecido com o de Marcos, quando me dizia com muita calma que eu não valia nada. Achou que entraria aqui, nos pediria para parar e então nós atenderíamos? Foi assim que você imaginou na sua cabeça? Você nunca prestou atenção, mesmo quando conheceu minha família e nossos amigos, não é? Todos os advogados, executivos e políticos? Você não pode nos impedir. Isso é muito grande e há muito dinheiro em jogo, diz com calma o pai dela. Somos os donos das cadeias, seu imbecil. Elas não são para gente como nós. O pai da Kim está certo. No melhor dos cenários, há alguns bons policiais nessa história, uns poucos advogados honestos e um júri que poderia fazer a coisa certa. Mas o máximo que pode acontecer é ele ir preso por poucos anos, e nem é certo. Faço o sinal da cruz, algo que não fazia desde a adolescência, e então entro com uma tempestade na sala. Mas não fico só parada ali. Eles já disseram que nada que façamos nos limites da lei vai impedi-los. Estou com o filho da puta na mira, em pé, com um sorriso debochado no meio da sala, e aperto o gatilho até o cilindro ficar vazio. Observo seus olhos, vejo o deboche desaparecer deles, mas não sinto nada dessa vez. Não com o rosto de Cavalli naquela tela, embora agora ele esteja salpicando com o sangue daquele velho. A sala fica em silêncio, todos em choque. Kim, vestida com um terninho ao estilo Hillary Clinton, se levanta e olha para mim. Você... Está conseguindo me ver agora, não é, vadia? Que curioso. Aponto a arma para ela e atiro, mas esqueço que fiquei sem munição no meio do acesso de raiva. Ela se enfia embaixo da mesa e começa um pandemônio. As pessoas que estavam sentadas à mesa, em choque, correm, derrubando cadeiras e palavras do pai de Kim pairam na minha mente. Não pode nos impedir. Somos os donos das cadeias. Não tenho tempo para recarregar a arma. Saco a Glock que peguei do policial, me confundo um pouco com a trava de segurança e começo a atirar. Esta é uma arma de calibre mais alto. Não é muito confortável de segurar, e acertar um alvo em movimento é bem mais difícil do que um parado na sua frente. Cerca de 1/3 das pessoas caem baleadas, mas as outras fogem da sala. Merda. A arma trava e eu a sacudo, como se aquilo fosse resolver, mas está estragada. Não sei o que fazer, então a jogo no chão. Pego o revólver confiável da mamãe e começo a procurar o pacote com as balas no bolso. Os gritos e a confusão das pessoas que acertei preenchem a sala.
mas até isso é abafado pelo barulho das batidas no meu coração, minha respiração e o zumbido em meus ouvidos. As balas caem no chão quando ouço o barulho de uma arma sendo engatilhada, próximo à minha cabeça. Theo. Não, diz ele com uma voz praticamente irreconhecível. Nem pense nisso. Pensei que não seria capaz de sentir mais nada além da raiva. Mas a tristeza me dilacera, como se tudo que eu estava tentando não sentir de repente explodisse dentro de mim. Eu não tenho ninguém. Ninguém. Vejo o cano da arma de canto de olho. Está tremendo incontrolavelmente, e quando Theo passa por mim, vejo para onde ele está apontando. Enquanto eu recarregava, Kim saiu debaixo da mesa com uma arma na mão. Kim, agora acabou de verdade, diz Theo. A expressão dela fica mais suave, os olhos cheios de ternura, embora ainda esteja apontando a arma. Vai me matar mesmo, amor? Atire, Theo, ela vai matar a gente, já machucou muita gente. Kim inclina a cabeça e sorri. Estou feliz que não esteja morto, sabia? Por quê? Pergunta Theo com uma voz triste, ainda parado ali. Não consigo colocar as balas na arma porque minhas mãos também tremem. Meu corpo já sobrecarregado por tudo o que aconteceu, embora minha mente ainda esteja funcionando. Theo, por favor, imploro e mais balas caem no chão. Porque você finalmente fez algo de útil. Eu estava mesmo esperando que meu pai morresse. Agora estou no comando, explica ela e ri com deboche, destravando a arma. Você é grande e forte, mas adivinha, é só um garotinho mimado da mamãe. Howdy Doody, grito para Theo. A porra do Howdy Doody. Theo solta um grunhido, seu dedo aperta o gatilho e Kim cai de costas, o sangue brotando da parte da frente de sua blusa, como as zinhas que mamãe apontava para o jardim de casa. Não tenho tempo de dizer nada, de assimilar nada. Ouço passos vindo pelo hall na nossa direção, e Theo está parado, olhando perplexo para o local onde Kim estava. Estendo a mão para pegar algo que parece uma pistola no bolso de trás dele, mas é a arma de choque que tiramos do policial. Uma bala passa rente à minha cabeça. Me viro. Giro o que espero ser a trava de segurança, e quando um ponto de laser aparece no peito do cara que está atirando, disparo. 2 fios de metal são ejetados e o atingem, e ele cai no chão se contorcendo. Não dou trégua e fico olhando a arma cair de seus dedos esparramados, e o boné da Red Sox tomba, sendo esmagado quando ele rola por cima. O filho da puta do Drew, digo, numa voz tão baixa que arranha minha garganta. Finalmente tiro o dedo do botão, já estava com cãibra de descontar toda a raiva naquela arma. Vou até Drew e pego sua arma. Não consigo atirar nele, inconsciente e com uma mancha de urina na calça. Eu deveria matá-lo. Mas em vez disso, desabo no chão quando minhas pernas desistem, sem muito aviso além de um tremor. Theo vem até mim. Desculpe por ter ficado paralisado. Eu devia... Está tudo bem não ser tão sangue frio assim. Digo, os dentes começando a bater. Eu certamente não sou. Caramba! Theo desaba ao meu lado e me puxa para perto, e ficamos assim por 1 minuto, abraçados em meio a uma sala cheia de corpos e sangue. Porque, se não precisássemos de um abraço depois de tudo isso, significaria que esta noite tinha quebrado alguma coisa dentro de nós para sempre. Precisamos tirar as pessoas que estão lá embaixo dos quartos, observo. Não quero sair desse abraço, mas talvez haja outros Drew, e sem dúvida há pessoas que precisam de atendimento médico imediato. Não sei como vamos conseguir, mas precisamos terminar isso. Vamos. Nós descemos de novo as escadas. Meu pico de adrenalina já baixou e estou completamente exausta, mas a noite não está nem perto de acabar. Pegamos cada cadeira de rodas do lobby enquanto voltamos àquela ala horripilante de terror que encontramos primeiro. Quando passamos pelas portas duplas, meu coração para. O sangue no chão sumiu. Todas as portas dos quartos das cobaias estão trancadas. Sua dor mais uma vez encerrada atrás das portas à prova de som. Há 2 homens que parecem no máximo recém-saídos da faculdade. Um com o cabelo preto encebado, vestindo uma camiseta com imagens de diversas posições sexuais, e outro com cabelo cacheado castanho e características que as pessoas considerariam racialmente ambíguas. Eles estão em pé conversando com um cara branco mais velho, vestido com um terno manchado de sangue a poucos metros de nós.
Ah, aqui estão eles, diz o homem, a voz irritada ao olhar para nós, ignorando totalmente nossas armas. Perfeito. Aprontem os dois e então podem experimentar a Filbutrol neles. O que acham? Filbutrol. Miquel achava que parecia nome de antidepressivo, mas ele não está mais aqui. Tem um elemento meio ficção científica, mas ainda é moderninho. Parece legal, Sr. Voorhees. Você sempre foi mais descolado do que o Sr. De Vries. Observa cabelo cacheado. É. E Kim era uma escrota. Que bom que morreu. Acrescenta cabelo encebado. E depois olha para nós dois aborrecido. Vamos testar nesse cara também? Vamos, responde Voorhees. Odeio dizer isso, mas Miquel era meio racista. Quer dizer, eu entendo, raça superior e tal. Ele também gastou muito dinheiro por capricho. Eu não vou desperdiçar um voluntário saudável e forte desses. Use os dois. Ele nos ignora, faz um movimento brusco com a mão. Então sinto uma picada no ombro e tudo fica preto. Capítulo 25. Sidney. Nos filmes, quando as pessoas são amarradas a uma cama de hospital pelos vilões, elas desenvolvem uma força sobre-humana ou encontram uma maneira de fugir. Eu já fui amarrada contra minha vontade antes. Sei que não adianta se contorcer, não adianta gritar, não adianta rezar para Deus, o diabo ou qualquer outro dos seus amigos para escapar. Estou deitada numa maca ao lado de Theo e não me sinto nada calma. O coração está acelerado, a mandíbula travada, e sei que, se piscar mais os olhos, vou desencadear um ataque de pânico dos grandes. Pareço calma em comparação a Theo, que numa típica postura de homem branco não está nada feliz em ter sua autonomia retirada. Soltem a gente, grita ele, se contorcendo tanto que a cama a qual está amarrado balança e os fechos de metal das tiras batem na grade. Os dois jovens médicos, cientistas, seja lá o que forem, estão nesse quarto conosco e agem como se estivessem no trabalho normal do dia a dia. Como Julia e sua colega vestem roupas normais por baixo de jalecos brancos, e ambos bebem chá num copo térmico do Starbucks, edição de inverno, embora estejamos no verão. O de cabelo cacheado anda para lá e para cá, abrindo pequenas geladeiras e reunindo garrafas de vidro com substâncias químicas. O cara branco está sentado numa cadeira de escritório com rodinhas, e o cabelo cai em seu rosto enquanto ele olha alguns papéis e come asinha de frango de uma caixa da Crawford Chicken. Estamos prestes a ser mortos por um cara que provavelmente não trocou a cueca nos últimos 5 dias e não se importa que haja fluidos corporais de outras pessoas misturados à sua comida. Ótimo. Sabe o que seria legal? Pergunta o cabelo encebado. Soltar a gente, responde Theo. Eu não precisar fazer toda a preparação pelo menos uma vez na vida, responde também cabelo cacheado, irritado. Isso seria legal. Ei, ainda tenho 10 minutos do horário do jantar, porque fui interrompido por todos aqueles engravatados vindo para cá. Você vai para casa depois disso, e você foi ao jantar dos acionistas e comeu toda aquela comida boa. Cabelo cacheado revira os olhos. Foi insuportavelmente chato. Quase fui assassinado no jantar e a comida era pior do que a que damos às cobaias. Soltem a gente, grita Theo outra vez, os tendões do pescoço saltados. Basicamente, o estão ignorando, mas o de cabelo cacheado de vez em quando olha para ele. O cientista parece contrariado por ter que fazer isso a um homem branco, ainda que pareça muito mais com as cobaias anteriores. Cabelo encebado lambe o dedo indicador e o polegar. Depois joga o osso de frango na caixa de papel. Eu ia dizer que seria legal se o Wally Foods já estivesse aqui, para eu poder ir ao buffet deles em vez de comer essa merda de pobre. Tinha um perto do meu antigo trabalho e era muito... Soltem a gente, grita Theo, e cabelo encebado pega uma seringa, estende o braço magricela e esguicha um líquido no rosto de Theo. Cala a boca. Sua voz não tem nenhuma emoção como alguém que está levemente irritado com um gato que arranha um móvel já destruído por outros 3 gatos antes dele. Theo cospe e pisca aquele líquido que eu espero ser água, depois encara o homem. Não sabem que estão matando as pessoas? Isso... Suas palavras são interrompidas porque cabelo encebado pega uma luva de látex usada e enfia bem no fundo da boca de Theo. Eu engasgo junto com ele. Cala a boca.
Meu aluguel acabou de aumentar. Este trabalho paga bem. Fim de papo. Enumera cabelo encebado. Depois se recosta de novo na cadeira. Balança a cabeça. E vocês dois não acabaram de matar um monte de gente? Muita cara de pau me julgar. Pelo menos eu não mato meus iguais. Cabelo cacheado derruba um copo medidor. Xinga, depois vai ao refrigerador hospitalar num canto. O que está fazendo agora, então? Pergunto. Ele não é um de nós. Ele dá de ombros. Se fosse, não estaria aqui, não é? Engraçado como a raça importa só até a página 2. Além disso, não há nenhuma garantia de que ele vá morrer. Na verdade, vai se sentir muito bem por um tempo. A não ser que eu induza uma overdose com essa oxicodona aqui, já que ele estragou meu jantar. Vamos fazer isso logo. Ele está me dando dor de cabeça e não quero ter enxaqueca na praia amanhã, diz cabelo cacheado quando vem na minha direção. Coloca uma pequena bandeja de medicamentos ao meu lado e vejo os conhecidos equipamentos para fazer um acesso, que via sempre quando minha mãe estava no hospital. Ele aperta a faixa em meu braço e respiro fundo para conter o pânico, e a raiva, e a injustiça de tudo isso. Eu me dou conta de que é bem típico que eu tenha desvendado uma maldita teoria da conspiração, me infiltrado num centro de pesquisa secreto, matado um monte de caras maus e, no fim das contas, não vou salvar o dia. Dou uma risada e cabelo cacheado olha para mim, confuso, o que me faz rir ainda mais. Porra, que jeito mais imbecil de morrer. Se houver um inferno, certamente já garanti minha passagem com todo o sangue em minhas mãos depois dessa missão idiota. Que semana. Do que está rindo? Pergunta cabelo encebado, jogando sua caixa de asinhas de frango numa lata de lixo com selo de risco biológico e limpando os dedos na calça jeans. Ele bebe um gole de seu copo térmico. Já está chapado ou algo assim? Nada, respondo. Então, cala a porra da boca. Ai! Olho para ele que derruba o copo e leva as mãos ao pescoço. A boca está aberta e paralisada, e seus olhos saltam para fora das órbitas enquanto seu rosto fica roxo. Cabelo cacheado levanta as sobrancelhas, preocupado, e deixa de lado o acesso que estava prestes a enfiar em meu braço para checar o colega. Sua mão bate na bandeja desajeitada. Que porra é essa? Cabelo encebado cai no chão, convulsionando. Não consigo vê-lo, mas consigo ouvi-lo se debater desesperadamente, e o barulho de seus tênis batendo no chão faz com que cabelo cacheado cambaleie para frente, e então a porta se abre devagar. Devagar. Cara, o que é isso agora? Preferia que cabelo cacheado tivesse conseguido me drogar, para eu não testemunhar o próximo pandemônio que está prestes a se instalar aqui. Fitzroy Sweeney enfia a cabeça na sala e suas rugas se rearranjam no rosto quando ele sorri para nós. Aqui estão vocês. Bom. Ele abre a porta por completo e vejo que está segurando um taco de cricket. Dou outra risada. Ou estou tendo um surto psicótico ou eles já tinham me dado drogas antes sem que eu percebesse, porque não é possível que isso esteja mesmo acontecendo. Fitzroy rodopia com destreza o taco em uma das mãos, enquanto o cabelo cacheado cambaleia na direção dele. Depois levanta e acerta bem na cabeça do cara. O som do taco esmagando o crânio dele reverbera no quarto, e então, cabelo cacheado sai do meu campo de visão. Fitzroy se arrasta até mim, apoia o taco nos meus joelhos e começa a desamarrar as tiras. Alguém caminha do outro lado da janela, e então Grace entra no quarto vestida com as roupas de ir para a igreja e com o cabelo Chanel perfeitamente arrumado. O que está acontecendo? Pergunto quando Fitzroy me ajuda a levantar e tenho certeza de que não estou drogada nem morta. Isso está mesmo acontecendo. O que está acontecendo é que você tinha que ter dado ouvidos a Candice quando ela disse para você entrar. Responde Grace, ácida, enquanto tira a luva de látex da boca de Theo, com cara de nojo. Igualzinha a sua mãe, sempre teimosa e relutante em pedir ajuda. Ela estala os dentes em reprovação. Desamarra as mãos e o peito de Theo, e ele se senta, respirando fundo de forma irregular. Seu olhar se fixa nos dois homens caídos no chão, enquanto esfrego os pulsos. Do, fa, do. Eu sabia que gostava desse rapaz, diz Grace, tirando as amarras de seus tornozelos. Do, fa, do significa olho por olho. Parecia necessário aqui, não é mesmo? Ela solta um grunhido ao puxar a última amarra para libertá-lo.
Esses racistas nunca pensam na predisposição e no humor das pessoas que preparam suas comidas e bebidas, assim como meus queridos e falecidos maridos. Se você espera que os outros te sirvam, especialmente outros a quem você trata mal, deveria ser mais cuidadoso com o que está sendo servido. Como entraram aqui? Pergunto. Do mesmo jeito que vocês, esclarece Fitzroy, jogando o braço sobre meu ombro e me recosto nele. Você sabe que nós cuidamos uns dos outros por aqui. Acha mesmo que vocês foram os únicos a perceber que havia algo errado? Ele e Grace riem como se eu e Theo ainda não tivéssemos saído das fraldas, e mesmo agradecida, fico com raiva. Se vocês sabiam, então por quê? O que estavam esperando? As pessoas estão mortas. Nós tivemos que... Minha garganta fecha e as emoções ameaçam me invadir. Fitzroy aperta minha mão. Você está certa. Primeiro tentamos fazer as coisas do jeito antigo, como no passado. Mas o mundo se move mais depressa agora, e o mal é mais rápido também. Fomos muito lentos. Acho que todos podemos concordar que o veneno se move bem rápido. Obrigada. Defende Grace, meio rabugenta, e depois dá um suspiro. Coisas ruins acontecem nesse mundo todos os dias, a cada minuto. Tentamos impedi-las do jeito que dá, quando dá. Tentamos cuidar um dos outros. Tipo, quando alguém enterra algo de forma descuidada no jardim, nós levamos para um lugar seguro. Sinto uma dor real no corpo, como se alguém tivesse me dado um chute no peito, mas apenas aperto mais forte a mão de Fitzroy. Grace segura minha outra mão e me ajuda a descer da cama de hospital. É assim que sempre fazemos e continuaremos a fazer aqui em Gifford Place. Você conhece Candace? Começa Fitzroy, prestes a contar uma de suas histórias antigas. A tataravó de Candace cresceu em Wicksville. Ela era uma das sobreviventes. Sobreviventes? Pergunta Theo, tentando se levantar. Fitzroy olha para ele. Ciclos, digo baixinho. Destruir e reconstruir. Eles podem destruir, mas não podem apagar, observa Grace. Eles podem reconstruir, mas não podem nos enterrar. Todos ficamos em silêncio. Quando eles nos conduzem de volta ao corredor, vejo uma fileira de vizinhos ajudando as pessoas que tinham sido cobaias a fugirem pelos túneis. Entramos no fim da fila. Candace está esperando no porão da birosca, segurando o frito. Sidney. Ela me olha com uma expressão de reprovação, e de repente me sinto como uma criança outra vez. As lágrimas escorrem dos meus olhos. Sinto muito. Eu deveria ter escutado. Ela solta frito e me abraça. Você é teimosa. Precisa tomar um banho e dormir. E o centro médico? O peso de tudo o que aconteceu começa a me esmagar. O tiroteio, os corpos, as pessoas em posição de poder. Estamos vivos, mas já assisti a muitos documentários forenses. Deixamos uma série de provas para trás e provavelmente estaremos numa prisão da Verentech em breve. Ah, estamos cuidando disso, pode deixar. Quando subimos os degraus, o cheiro de fumaça invade meu nariz. Há fumaça e um estranho cheiro de eletricidade, como se eu estivesse com uma pilha na boca. Nós nos reunimos a muitos metros de distância do hospital, enquanto ele é consumido pelas chamas alaranjadas, com uma coroa azul no centro que ilumina o céu como se fosse uma aurora boreal. Paulette chega para ficar ao meu lado, cheirando a gasolina. Um transformador, explica ela, mais lúcida do que nos últimos meses. Causa blackouts, causa incêndios, deixa o céu bonito também. Eles gostam da escuridão. Isso é tão brilhante que ninguém na cidade poderá ignorar. Se há mais deles por aí, e certamente há, essa é a última coisa que querem. Nós demos a eles um pretexto e um aviso. Eles vão arrumar a própria bagunça. A mão de alguém pousa em meu ombro e sinto o corpo de Theo atrás de mim. Eu me recosto nele, e nós assistimos aquela coisa ser destruída pelas chamas. Epílogo. Na tarde seguinte, acordo numa cama desconhecida. É o sofá-cama do quarto de hóspede de Candace. Há braços me envolvendo num abraço de urso, mas não tenho medo. Theo. Ele cheira sabonete Ivory e fumaça, mas não mais ao odor metálico de sangue. O aroma de café entra pelas portas duplas que levam à cozinha. Depois, vem o som do estouro do óleo e em seguida o cheiro de bacon.
Quando abro os olhos, Dona Ruth está sentada no braço do sofá, olhando para mim e para Theo. Você é rápida no gatilho, diz ela, as sobrancelhas erguidas e os ombros para trás, julgando. Eu me sento, o corpo todo dói e a cabeça gira. A garganta está machucada pela fumaça do fogo que ficamos encarando, e por chorar copiosamente. Você não disse que nunca gostou do Marcos? Me deixe viver, Dona Ruth. Ela se inclina mais para perto de mim. É Rosinha? Lá embaixo? Eu nunca vi. Ruth, deixe as crianças em paz, grita Grace. Vem ajudar com o café da manhã. Quando olho para baixo, Theo está me encarando e sua expressão é impossível de decifrar. Tudo o que aconteceu nos últimos dias me invade. Bom dia, murmuro. Com os dedos, ele faz um gesto para que eu me aproxime, o rosto ainda inexpressivo. Eu me inclino até ele. Da próxima vez que alguém perguntar, pode dizer que é bege, diz ele. Não sei como é possível, mas começo a rir. A risada se transforma em choro tão rapidamente que nem percebo. E Theo me puxa e me abraça. O rádio é ligado na cozinha, o que acho. É o jeito deles de nos dar privacidade. Depois de 1 minuto, eu me afasto surpresa em ver que os olhos dele também estão vermelhos e úmidos. Vai ficar tudo bem, diz ele, e lhe dou um beijo suave, embora ambos saibamos que não há qualquer garantia disso. Café fresco, grita Dona Ruth, e nos levantamos, nos aprontamos e nos juntamos a eles. E agora a maior história do dia, talvez do ano. O lugar escolhido para ser o campus da Verentech foi destruído pelas chamas essa noite, apenas algumas semanas antes de as obras começarem. Acredita-se que um incêndio num transformador tenha se espalhado rapidamente, inclusive aprisionando diversos funcionários da Verentech nas labaredas. Embora a localização da empresa tenha enfrentado a rejeição de ativistas da comunidade, não há suspeita de crime. O projeto foi cancelado, já que a Verentech terá que lidar com desafios maiores de reconstrução. As ações despencaram. Fitzroy desliga o rádio quando nos sentamos à mesa. Jamel e Ashley Jones estão aqui também, abatidos, mas conseguindo se mexer sozinhos. Aparentemente, tinham sido capturados pouco antes de Theo e eu nos encontrarmos. Eles nos cumprimentaram com um aceno e os cumprimentamos de volta. Candice e Grace trazem os pratos para a mesa, sem deixar ninguém ajudar, e todos nos servimos. Jamel pigarreia. Então, vocês sabem que eu trabalho como ativista comunitário, e estou em alguns grupos. Talvez seja muito cedo para falar sobre isso, mas... O que foi, querido? Estimula Candice, mas seu olhar é penetrante. Mês passado, um cara que estava em um dos fóruns anti-Verentech começou a agir de um jeito bem estranho. Um cara em Detroit, ele dizia que as pessoas estavam desaparecendo e o bairro estava gentrificando muito rápido. Ele tentou muito mostrar pra gente várias evidências, uns artigos, mas pareciam apenas matérias normais, sabe? Todo mundo achou que ele estava tendo algum problema. Ele saiu do grupo, mas me mandou um convite para um novo que tinha criado. Eu adicionei para ficar de olho nele, mas não checava já fazia um tempinho. Mostre para eles, diz Ashley gentilmente. Ele pega o celular e, enquanto o aparelho passa de mão em mão, todo mundo fica de queixo caído. Quando chega em mim, seguro o celular para que Theo também consiga ler. É um tópico num fórum privado, com dezenas de respostas. A mensagem principal é uma versão mais longa da história que Jamel contou, com links da maneira como a página está configurada. Só é possível ver as primeiras linhas de cada resposta no tópico, mas é o suficiente. Belkise Ramos, Queens, Nova York. Na minha vizinhança, eles simplesmente invadiram com um tanque. Prenderam um homem que estava indo a reuniões comunitárias e vinha perguntando por que as casas de cidadãos deportados estavam sendo compradas a preço de banana e revendidas por preços absurdamente altos. Sandy Smith, Jasper, A.L. Graças a Deus encontrei vocês. Estava começando a ficar louca. Eu sou branca, mas minha cidade é pobre. Uma empresa de telefonia abriu e supostamente nos traria mais empregos e melhoria o bairro. Mas, eu juro, todo mundo está desaparecendo e os terrenos estão todos indo para as fábricas. Andrew Chen, Los Angeles. A vigilância sanitária apareceu no restaurante dos meus pais e o interditou. Eles tiveram que fechar e agora virou uma daquelas padarias Panera.
Eles vinham recusando várias ofertas para vender antes disso. Muitos dos meus amigos de infância que cresceram nos arredores de Chinatown dizem a mesma coisa. É como se alguém estivesse nos eliminando e pegando o que quer. Gloria Pierce, Nova Jersey. Aqui está sendo mais lento e menos assustador, e talvez não tenha a ver com isso, mas talvez tenha. As coisas mudaram, as pessoas foram embora, mas de repente eles aumentaram os impostos. Do dia para a noite, todos os moradores do meu bairro passaram de vivendo o sonho americano para donos de propriedades cujos valores subiram tanto que eles precisaram vender, porque só os milionários conseguem pagar esses impostos. Para onde devemos ir? O tópico continua, mas quase todas as mensagens são mais ou menos sobre as mesmas pessoas marginalizadas desaparecendo. Devolvo o telefone para Jamel. Minha cabeça começa a rodar, imaginando quantos lugares no país podem ter tido noites como a que eu tive ontem ou podem ter sido eliminados por forças mais sutis. Quantos não sobreviveram? O que acontece agora? Perguntam. Agora? Nós sentamos e comemos, responde Paulette. Sempre haverá luta. Apressar não ajuda em nada. Ficar forte, sim. Theo aperta minha mão embaixo da mesa, e do lado de fora uma sirene soa à distância. Não me assusto. Ponho a mão na cintura para me certificar de que o revólver da mamãe que Fitzroy pegou para mim ainda está lá. Então, levanto o garfo e como. Fim do livro.